Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Parabéns, Corinthians, 114 anos, que domingo para a torcida corintiana, que festa fez a torcida corintiana hoje na Neoquímica Arena, vitória do Corinthians para cima do favorito Flamengo. A gente vai discutir tudo isso no Mesa Redonda para comemorar realmente este momento marcante do Corinthians, que ainda respira na tentativa de fugir do rebaixamento, mas o programa obviamente não será só Corinthians. O Palmeiras acabou de vencer o Atlético Paranaense lá em Curitiba e está no retrovisor dos líderes, especificamente do Botafogo. O Palmeiras com tempo para treinar, 2 vitórias consecutivas, sonhando com o tricampeonato brasileiro seguidos. O São Paulo foi ao Rio de Janeiro, perdeu para o Fluminense por 2-0, terminou há pouco. O Santos 2-2 na sexta-feira com a equipe da Ponte Preta na Vila, estava vencendo por 2-0 e agora vai se complicando aí na Série B, precisa tomar muito cuidado. Há quem diga que o técnico Carille está ameaçado. Vamos discutir tudo isso e muito mais aqui no Mesa Redonda. E claro, uma matéria especialíssima do Alexandre Silvestre. O misticismo, a mística, né? Você acredita nisso? Será que o Corinthians vai ser rebaixado? Será que o Corinthians vai escapar do rebaixamento? Qual é a possibilidade? Né? O misticismo vai responder. Você acredita? Então segura que tem uma matéria especialíssima para você. Bom, o nosso convidado de hoje era, né, o ex-atacante do Corinthians, Gil. No dia do aniversário do Corinthians, o Gil informou a gente que sofreu um acidente de carro, mas nada grave com ele, mas está num BO, resolvendo esse BO, e o Gil, lamentavelmente, não vai participar, mas a gente vai tocar o programa aqui sem nenhum tipo de problema. Boa recuperação aí para o Gil, nos danos, principalmente materiais, que foram, graças a Deus, só danos materiais. Eu vou dar boa noite aqui ao nosso Paulo Sérgio, no dia do parabéns do Corinthians. Boa noite. Tá um sorriso um pouco mais leve, né? Acho que é para isso feliz mesmo. Também? Eu tô feliz, eu tô feliz. Ver você feliz me deixa muito feliz. Parabéns, nação corintiana. Parabéns a você, Paulo Sérgio, também, né? Que tem uma história dentro do Corinthians, tá certo? Você faz parte dessa história de 114 anos. Parabéns, Paulinho. À parte, mas foram 9 anos de Corinthians. Né? 9 anos do Corinthians. 9 anos. Já até pênalti você já defendeu com a camisa do Corinthians. Não sendo um goleiro, isso não é para qualquer um. Sim. Não é verdade? Uma expulsão do Ronaldo, eu fui pro gol no jogo contra o time do nosso jogador. Aliás, o Ronaldo era pouco expulso, né? Mas perdemos o jogo, mas eu fui bem no gol, hein? Foi bem no gol. Foi bem no gol. Foi bem no gol. É verdade, temos que ter. Já mostramos aqui, inclusive, então vamos conversar muito sobre o momento do Corinthians. Alex Miller, boa noite. O Palmeiras no radar, no retrovisor do Botafogo. Tá chegando esse Palmeiras, né, Alex? Tá chegando e a rodada acabou sendo boa para o Palmeiras em termos de busca de título, né? Porque o Flamengo perdeu e o Fortaleza também perdeu. Fica o Botafogo tendo vencido o Fortaleza, mas o Palmeiras parece que até tá mais leve nesse momento, tendo só o Campeonato Brasileiro para disputar, e acho que o Palmeiras vai muito forte nessa reta final em busca do tricampeonato brasileiro. Boa noite, Miller. O seu São Paulo foi ao Rio de Janeiro, né? No meio de semana já não foi bem na Copa do Brasil. Hoje acabou também perdendo no Campeonato Brasileiro. Não foi uma boa partida do São Paulo, foi um jogo muito movimentado, mas deu o Fluminense. Boa noite, Miller. Boa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo não fez uma boa partida, perdeu, porque o Fluminense mereceu a vitória e fez por isso, fez por onde, né? Então o São Paulo tem que focar realmente nas Copas, porque no Campeonato Brasileiro, pode esquecer. Copas, Miller entendendo que o São Paulo tem que focar nas Copas. Boa noite ao mestre Alberto Helena Júnior, na sua Mestre Caverna. Alô, mestre, boa noite. Ô, garrafão velho de guerra, que saudade, cara. Dá um abraço pro pessoal aí, hein? Daqui a pouco a gente volta para falar do Timão. Perfeito, combinado, mestre. O mestre tá com a gente. Eu tô olhando aqui na bancada o Gil, ok, que era o nosso convidado, teve um contratempo aí, nada grave, mas não pôde comparecer. Mas tá faltando alguém aqui na bancada. Olha quem chega aqui. Boa, Chicão. Olha, cadê o hino do Corinthians pro Chico Lang? Não tem hino do Corinthians. Se não tiver hino, não vai ter programa. Boa, Chicão. Alto. Aí sim, bem alto. Põe a bandeira nele, Chicão. Embrulha nele a bandeira. Vou colocar a bandeira em você. Põe a bandeira nele. Vamos aqui, seguramos a bandeira do Corinthians aqui. Parabéns, aniversário do Corinthians. Abre aí, olha lá, Chico, pra ficar bonito. Uma vitória espetacular sobre o Flamengo, né?
que poderia até ser demais. É? Poderia ser demais. Vamos comentar daqui a pouco, né? O senhor achou nem que ia usar essa bandeira mais esse ano, né, Chico? Eu achei que não, mas me enganei. Tá certo. enganei. Parabéns, Chico. Então, Obrigado, deixa o hino do Corinthians alto, por favor, Chico Lang. pô. E é isso. O cara é palmeirense, por isso que Vamos levar o Chico até o seu lugar com a bandeira. Dá licença. Né? Vocês já perceberam que o homem chegou hoje em Beija grande aí, estilo. beija aí. Sobe esse hino do Corinthians. Ele quer. O problema é comigo. Vamos lá, vamos lá. Olha que lindo, olha que lindo. Fica bonito assim, ó. Olha que ficou bonito. Você tem que pôr no Alex. O pessoal do Londrina vai ficar com ciúme. Pessoal do Londrina vai entender. Agora sim, ó. Pascoal, dá um close nele aqui. Aí sim, agora Parecendo um padre aí. cara. Vamos lá, vou te levar pra lá, Agora sim você tá Quer bonito. pôr no Alex Miller? Não, Não, não precisa. Vamos lá, seu Tem que chefe, foi vamos você sentar. que fica secando o É isso Corinthians. aí, O Alex é não isso aí. seca o Eu não Corinthians. seca o Corinthians, nada. Tá aqui, Chico. Fique aí com a sua bandeira. São 114 anos. Chico, o jogo mais emblemático que você acompanhou do Corinthians, na história do Corinthians, você como jornalista, Chicão. Foi a decisão de 77, né? Aquela foi de lascar, né? Basílio, 23 anos sem título, né? Então aquilo foi o ápice, eu acho, né? da minha emoção, né? Tá certo. Agora teve outros títulos, evidentemente, que surgiram depois, que foram importantes. Mas esse especificamente foi de lascar. Paulo Sérgio, pra você, o jogo mais importante, você como jogador do Corinthians, que você viveu. Bom, eu vou puxar sardinha pro meu lado, né? 90 foi um título esperado. Bem foi o lembrado, bem lembrado. Foi o primeiro Opa. campeonato brasileiro, onde nós conquistamos. Tupanzinho, né? Tupanzinho. E nós tínhamos um time onde ninguém acreditava. E aquele time conseguiu trazer esse primeiro título pro Corinthians brasileiro, aonde está na história. Você sabe que nesse jogo aí, Garrafa, eu fui na arquibancada da torcida do Corinthians assistir, porque eu, quando era moleque, eu era novo, tinha 15 anos de idade em 1990, e eu gostava de assistir jogo de futebol no estádio. Eu ia no Morumbi ver o São Paulo, ia no Pacaembu ver o Corinthians, eu via jogo de futebol. Eu gostava de ir ao estádio. Ver jogos de futebol. Eu gostava de ver jogos de futebol. Eu, quando era garoto, também. Eu ia ver Santos e Botafogo no Pacaembu, lotado Pacaembu. E nesse dia, alguns amigos vizinhos do bairro eram corintianos, e acho que arrumaram o ingresso lá, falaram, vamos lá? Pô, vamos. E eu fui, cara, e eu acabei fazendo parte, presenciando esse momento que para a história do Corinthians é importantíssimo, né? Que foi o primeiro título nacional, né? Você vibrou? Eu tive que vibrar, mas para não apanhar, né, Paulo? Sabe como é que funcionam as coisas, né? Não, só para saber, se você Eu vibrou. estava atrás do gol, na arquibancada, em que o Tupanzinho fez. O Isso Miller já também, mexe meu o Miller coração, também saber fez que você vibrou. parte da história do Corinthians como adversário e também como jogador do Corinthians, né? Como é que se explica esse Corinthians, você que viveu muito bem os dois lados, Miller? Olha, Rafa, uma certa feita, eu conversando com um jogador, ele disse para mim, o Corinthians e o Flamengo são os melhores times do mundo para jogar, mas na fase boa. Fase boa. Fase boa. Por causa da fase ruim, realmente a cobrança é muito grande, né, dessas duas torcidas, que realmente são as maiores torcidas do futebol brasileiro, né? Então acho que jogar em time grande como Corinthians, São Paulo, é um privilégio para qualquer jogador. Eu tive esse privilégio de jogar no Corinthians, bem verdade, já em final de carreira, né? O Vanderlei me pediu para estar lá. Eu disse para ele que o ajudaria mais fora de campo do que dentro. O Gil estava surgindo, o Everton, aquela leva de jogadores, bons jogadores que até foram para fora do país. Então Kleber, acho que, né, também, lateral exatamente, o Kleber, lateral esquerdo. Então o time era muito bom, o Vanderlei excelente, né? Década de 90, o Vanderlei era imbatível, né? Então acho que o Corinthians tem uma história muito rica, né? E essa história tem que ser preservada. Que legal, que legal. Parabéns ao Corinthians e parabéns a você que está acompanhando o Mesa Redonda. Eu quero boa noite do Marcelo Basségio, porque temos enquete e presentes para o nosso público. Não é isso, Basségio? Boa noite. É isso, boa noite para você, Garrafa, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda. Rodada quente, né? Vamos trazer tudo sobre o Corinthians, que venceu o Flamengo no seu aniversário, né? Grande presente para a torcida alvinegra. Teve a derrota do São Paulo para o Fluminense, o Palmeiras que chega forte na briga pelo Campeonato Brasileiro. E você que vai acompanhar tudo isso aqui com a gente, olha só, você pode ganhar presentes especialíssimos apenas vendo Mesa Redonda aí no seu sofá de casa. Olha só o que nós temos para nossa audiência hoje. O primeiro kit de presentes
inclui uma luva oficial da Poker, uma luva de goleiros. Essa luva vem com uma faixa elástica também da Poker, em parceria com a loja Gold Placa. Esse e diversos outros produtos você confere lá no site goldplaca.com.br. Junto disso, vem também um par de voucher para o restaurante Fazenda Caipira, que fica lá na rua Amazonas da Silva, número 21, na Vila Guilherme. Então você leva para casa presentes e ainda de quebra, rango na faixa. O segundo kit vem uma nova camisa 2 do Fluminense, lindíssima, tamanho M, um presente especial da Umbro. Essa camisa vem acompanhada de um kit da Cirúrgica Cinete com uma bolsa térmica de gel, 3 faixas de resistência e um gel de arnica. Beleza, Marcelo, muito bacana, mas como é que eu faço para ganhar um desses kits? Muito simples. Primeiro de tudo, acesse o site gazetaesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: o Corinthians vai embalar no Brasileirão depois da vitória sobre o Flamengo? Sim ou não? Sim. E além disso, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos escolhidos para levar esses presentaços para casa. Ao longo do programa, quando tocar essa campainha aqui, ó, cadê a campainha? A campainha não tá no jeito, mas quando tocar uma campainha, a gente vai anunciar... Olha lá, a campainha chegou. Quando tocar essa campainha, a gente vai anunciar os vencedores dos presentes e ao final do programa a gente também traz o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Combinado, mais que combinado, Marcelo Bacejo. Tá tudo pronto com o Salazar? Todo o bastidor, toda a história de Corinthians e Flamengo. Corinthians 2, Flamengo 1. Então segura aí, Fini, segura você aí, porque atenção, tem um recado importante para você. O Mega Chute, olha só que legal, o Mega Chute, patrocinador do troféu Mesa Redonda, traz para você que já está aberto, olha que legal, hein? A votação para o troféu Mesa Redonda. É só entrar no site troféumesaredonda.com.br e votar nos seus jogadores preferidos. Então acesse lá, troféumesaredonda.com.br e participe. Thiago Salazar e tudo o que aconteceu hoje, antes, durante e depois deste Corinthians 2, Flamengo 1 na Neoquímica Arena. Na tela. De Anselmo, Carlos, Rafael, Antônio e Joaquim no bairro do Bom Retiro, a Neoquímica Arena em Itaquera. São 114 anos construídos sob a fidelidade de uma torcida cujo apoio cresce fundamentalmente em dias assim, quando uma vitória é crucial e o adversário reconhecidamente superior. Nem mesmo Tite, o maior técnico da história alvinegra, foi perdoado ao voltar à casa corintiana 8 anos após deixar o clube. E se o Flamengo de Tite teve 7 desfalques importantes, o Corinthians de Ramon Dias perdeu Héctor Hernandes com apenas 4 minutos e não se abalou. Depois de um gol de Félix Torres anulado por impedimento e uma defesa de Rossi, saiu o entalado grito de gol. O desvio no cruzamento de Yuri levou a bola até Thales Magno. 1-0 para o time do povo. Mas quem não imaginava sofrimento conhece pouco deste clube altaneiro. José Martínez foi o responsável por dar esperança aos flamenguistas ainda no primeiro tempo. Na marca da Cal, Pedro foi fatal e deixou tudo igual. Mas Ramon também tinha uma aposta no banco. Ángel Romero, a personificação do espírito corintiano, entrou e no primeiro toque na bola, mandou para a rede. Gol do artilheiro da Neoquímica Arena. Aliás, que fim dramático. Foram quase 15 minutos de acréscimo. Teve confusão e 3 expulsões. Yuri, Kaká e Alcaraz. Mas gol, que era o importante naquela hora, não teve mais.
No dia do aniversário do Corinthians, o time e a Fiel mereceram os parabéns, pois conseguiram hoje presentear o clube com uma vitória a mais em um campeonato de luta pela sobrevivência do Timão na Série A do Brasileirão. Bom, tá aí, vitória do Corinthians, jogo quente, né? Arbitragem se complicando, expulsões, confusão e vitória do Corinthians. Que jogo hoje, hein? Chico, Paulo, Alex, Miller, começando com o Paulo e vocês fiquem à vontade para falar. Foi um jogo realmente onde o Corinthians pelo menos brigou demais, se entregou demais e valeu, o resultado foi muito justo, viu, Paulo? Além de ter brigado, jogou futebol, né? Porque o que nós mais esperávamos desse Corinthians... Competiu, né, Paulinho? Que jogasse, que pudesse competir com as outras equipes. Entra numa formação de 3 zagueiros, com 2 alas, 2 volantes ali de sustentação. Deixa o Garro mais à vontade. Hoje, para mim, o Garro foi o melhor do jogo, novamente, né? Um dos principais jogadores do Corinthians. Yuri Alberto ainda... ele fez o lance do primeiro gol, mas muito abaixo daquilo que se espera dele. E o Thales Miller é o jogador desses que foram... Thales Magno, perdão. Desses jogadores que foram contratados aí, é o que mais está trazendo resultado. É o que mais está trazendo resultado. Infelizmente, alguns jogadores ainda não estão na forma física, mas sem dúvida nenhuma, contra um Flamengo, competindo como competiu, tá de parabéns. E com uma vitória, sem dúvida nenhuma, eu creio que esse Corinthians aí pode dar uma alavancada melhor. Agora, tem 2 semanas de treino, né? Tem 2 semanas para treinar, para se preparar e saber que contra o Botafogo lá é outra guerra. É outra final. É outra final, porque o que o Botafogo jogou ontem, jogou muito, muita bola. E se o Corinthians não se preparar muito bem, se o Ramon não preparar muito bem esse Corinthians pro jogo lá no Rio de Janeiro, não sei não. Chico, ponto alto do Corinthians hoje. Foi a garra, né? A entrega, né? A entrega, a garra, o espírito de competição. Isso que foi importante dessa vez. E eu acho que o Yuri Alberto, por exemplo, ele entrega tudo que ele tem. Ele não pode entregar aquilo que ele não tem, Paulinho. Essa é a grande verdade. Ele é um cara que a gente está acostumado a ver fazer gols. Só que ele não está fazendo gol, ele não consegue. Ele está apanhando demais, Chico. Eu não quero sair em defesa dele. E alguns que apanharam foram embora, alguns que foram pressionados foram embora. O Yuri Alberto, há muito tempo ele vem apanhando, ele ainda tem 21 anos, é isso? 22 anos. 22 anos, né? Ainda é um processo de formação. Mas ele está segurando. Hoje, de todos os jogos, foi que eu senti o Yuri mais introvertido, mais abatido de tanto que apanhou. Acredito, pode ser engano. Apanhou no sentido apanhou no sentido de crítica, rede social. Não no jogo. Não. Apanhou no sentido às vezes de... ele apanha da bola também, né? Não, mas, gente, entendeu? Rafa, peraí. O cara é criticado por toda a torcida. Hoje ele tá aqui. O cara é criticado por toda a torcida. Você acha que não tem mais clima, que ele tava mais down? Por que o Corinthians não vende ele se ele recebeu uma proposta de 18 milhões de euros do Calma. Tem que vender, não. O Corinthians não tá no mercado. Outra coisa, o Corinthians tem que parar com esse São Paulo. negócio de toda hora ter que vender jogador na fase ruim. É isso aí. Tem que acabar esse negócio mas a fase dentro do ruim é Corinthians. interminável. Viu, Todo mundo Augusto? critica o cara. Acaba Ninguém com tá esse satisfeito. negócio aí de jogador Recupera. insatisfeito, querendo ir embora. Não, vai ficar até o final. Vai ficar até o final. Ou paga a multa, né? Não, e recupera o jogador. O jogador de 22 anos tem que tomar cuidado. O Yuri, eu entendo que se o time no todo melhorar, ele pode ajudar. Esse Corinthians, Miller, ganha um respiro com essa vitória. Daqui a pouco a gente vai colocar a classificação. Corinthians com a derrota do São Paulo. O Corinthians, apesar da vitória para o Flamengo, ele volta para a zona de rebaixamento. Não é? Mas começa a observar quem ele pode ultrapassar. É um respiro, é um alento da forma, não só pelos pontos, da forma como jogou, Miller? Sem dúvida nenhuma. Uma vitória sempre importante na atual situação que o Corinthians está passando, né? Acredito que o Corinthians soube aproveitar os pontos fracos que o Flamengo deixou, os espaços deixados pelo Flamengo. O Garro foi muito bem, né? Na movimentação atrás dos volantes, né? A fragilidade do lado esquerdo na marcação do Flamengo, nas costas do Ayrton Lucas. O Roberto aproveitou bem, tanto é que saiu o gol do Thales Magno. Então acredito que o Corinthians
fez um jogo inteligente, como o jogador disse, com qualidade. E conseguiu colocar essa qualidade num momento pontual e capital da partida. Acho que o Corinthians venceu por conta disso. O Flamengo, claro que teve as suas oportunidades, mas acho que o Corinthians, como o Chico disse, competiu para vencer. Quando um time tem desejo de vencer, esse desejo na praticidade foi comprovado e o Corinthians, claro, merecidamente conseguiu a vitória. E outra coisa, a hora que estava no aperto do jogo, o Corinthians soube levar com malícia a partida, né? Isso. Soube fazer hora, soube cavar falta, soube fazer uma porção de coisa que a gente não estava mais acostumado a ver, né? E você vê, hoje foi um dia inspirado, hoje era para dar Corinthians, nem, se tivesse mais 200 minutos de jogo ia dar Corinthians. Não Mas teve você jeito. vê, né, Chicão, a cabeça do jogador não tá boa, o Yuri Alberto é expulso num lance besta. Até porque A gente vai chegar lá, Paulinho. Se ele segura a bola, dá o corpo pro adversário, Era ele que ia sofrer a falta. ele ia sofrer a falta. É o tal da pressão emocional É que a isso gente aí. está falando. É isso aí. E é um jovem jogador, Ele 22 extravasou anos. de um jeito errado. Ele extravasou de um jeito errado, acabou prejudicando a ele próprio. E o Corinthians também. Não deu tempo de prejudicar o Corinthians porque eu ganhei o jogo. Mas Então, mas imagine se Mas poderia, porque o Corinthians naquele momento ficou com 2 homens a menos e o Flamengo com 1. E tem que segurar o Flamengo, teve uma pressão de finalzinho. teve 4 minutos. Eu quero que o Alex fale a respeito do jogo e já vamos colocar o primeiro gol do Corinthians, o gol do Thales Magno. Essa é uma surpresa muito agradável, uma boa contratação do Corinthians, não é? E jogada de quem? Aí, vocês estavam falando tanto aí, ó. Eu quero que vocês falem do lance aí. Pode começar aí, o Alex. Não, o legal é que todo mundo dando pancada no Yuri Alberto, e se você pegar os números dele no ano, ele é o artilheiro, ele é o cara que tem várias assistências, por isso que muitos diziam, quando ele estava fora, machucado não, ele sofreu uma cirurgia, né? Ele estava com a vesícula. Vesícula, então. Falavam ruim sem ele, pior sem ele, porque o Corinthians estava perdendo e com ele, sem ele, perdeu mais ainda o poder de fogo, né? Aquela coisa de criar oportunidades e fazer gols. Ele tem dificuldades? Ainda tem, mas eu acho que ele ainda é um jogador que pode ser muito útil ao Corinthians. Olha, nessa câmera por baixo, eu quero especificamente as opiniões do Miller e do Paulo, né, como ex-atletas. Ali, ó, ele olha o posicionamento da chegada do Thales ou ele cruzou, jogou pra dentro da área? Porque teve gente que falou, ele nem olhou pra cruzar. Mas se você observar, a gente vai voltar de novo no lance, na câmera por baixo, me dá a impressão, quando ele dá aquele corte, ele percebe o Thales chegando livre e ele faz o cruzamento aberto. Eu quero a opinião do Miller e do Paulo. Quer ver, ó? Vai chegar na imagem agora, ó. Ele olha lá, ele já percebe o Thales, levantou a cabeça, ó, olhou o Thales pra mim, e aí ele faz o cruzamento, já imaginando a chegada do Thales ali. O cruzamento foi perfeito, né? Ele tirou a força da bola, deu a chamada cavadinha, como diz na gíria da bola, né, jogador? Sim. Mas além da boa jogada do Yuri, o Bidon foi... Bidon, né? O lateral esquerdo? O Bidu. Bidu. Ele foi determinante, porque Matheus Bidu. ele levou a marcação, ele trouxe a marcação do Varela e ficou o espaço vazio para o Thales Magno fazer o gol, sem marcação nenhuma de frente, testou, né? Cabeçou Ele afunda pra pequena área, né? Exatamente, ele abriu espaço pro Thales, olha só. Ele puxa a marcação. Ele puxa a marcação e o Thales sozinho. Ali embaixo, olha. E o Luiz Araújo para. Exatamente. Né? O jogador que deveria acompanhá-lo. Cabeceou muito bem no contrapé do Rossi, sem chance. A jogada foi bonita e o gol também. Então o gol foi bonito por conta da jogada, o contexto da jogada. O Yuri fez, olha só, tira a força da bola, E outra dá coisa, uma cavadinha. né? Quando você chega na linha E de ele fundo... nem pulou para cabecear. Quando né? você chega na linha de fundo, né, jogador? Nós tínhamos um treinador chamado Cilinho e ele falava o seguinte: quando chega na linha de fundo, dá a cavadinha. O que é mais fácil? Se tiverem 5 jogadores na área, 5 cabeças ou 10 pés? Dá a cavadinha, porque da cavadinha vai ser a probabilidade do êxito é maior. E o Cilinho sempre falava isso. Então ele vai pro fundo e ele dá a cavadinha. Mas eu quero a sua opinião, esse cruzamento. É um cruzamento consciente, ele realmente olha ali? Sim. Não é? E até porque ali ele tem que dar a cavadinha. Porque ele sabendo que o jogador tá entrando e vai ter muitos jogadores ali no primeiro pau, aí ele dá a cavadinha. Eu acho que foi consciente também. E outra coisa... Consciente? outra coisa, Garrafa, dentro da área, você não cruza forte. A não ser que você receba a bola em profundidade. É diferente. Aí você chuta pra trás rasteira. Exatamente. Aí ele bate forte e rasteira. Agora, ele que fez a jogada, como eu te falei, ali é a tal da cavadinha. Ele não tá longe da área. Longe da área, você chapa forte. Mas perto da área,
ele tira a força da bola, ela sobe e acha o Thales Magno. Realmente ele olhou, viu o Thales Magno entrando na área e o cruzamento foi perfeito. Não é uma jogada ensaiada isso aí, não? Não, eu acho que ele foi um improviso perfeito do Yuri Alberto. E cada peça exerceu bem a função que podia Exatamente, exercer no momento do lance. A movimentação do Yuri Alberto, driblar o Davi Luiz e a chegada do Thales Magno. Olha, ele chega... o Davi Luiz, ele tá com o freio de mão puxado já faz um tempo. Hein? E eu creio que velocidade. também essa O chegada... Davi Luiz. O Davi Luiz, né? Nossa. Essa chegada do Thales Magno também é bom pro Yuri Alberto para dividir um pouco É a isso. responsabilidade. É. Não tinha ninguém. Né? Não tinha ninguém. Ou entrava o Romero ali, mas o Romero também não é aquele jogador de Não, área, jogador de beirada. Mas- Então você tem o Thales Magno que acaba dividindo as responsabilidades. Mas Isso é muito bom. Chico, Mas o Thales Magno é mais atacante do que o Yuri Alberto. Mas é importante dizer também que quando um atacante como o Yuri Alberto, que é de área, que chega, etc., quando ele sai, os outros têm que preencher o espaço deixado isso por aí. ele. Foi o que o Thales Magno fez, foi o que o Bidu fez. Então acho importante a chegada do pessoal de trás. Não adianta você dar o passe e ficar parado. O Garro, às vezes, tem esse defeito. Ele dá um tapa, coloca um companheiro na cara do gol, Fica mas ele não esperando pra ver acompanha a o que jogada. acontece. Exatamente. Então acho que o Thales Magno foi inteligente, ele acompanhou a jogada e fez o gol. Agora, a gente teve um gol do Kaká, ainda antes desse lance aí que foi anulado. Acho que teve uma linha de impedimento. A detentora, no caso a Globo, não nos mandou essa imagem. E o Corinthians já tinha criado oportunidades para sair o gol e sai o gol com o Thales Magno. Uma outra imagem que está viralizada aí nas redes sociais, que a imagem é da Globo, é o Thales Magno, depois que ele sai com o gelo no ombro. O machucado fica lá no banco, sem camisa. Aí o Corinthians naquela pressão, já de segundo tempo em cima do Flamengo, a torcida do Corinthians, obviamente, cantando o jogo inteiro. E aí a câmera mostra o Thales Magno como se fosse um verdadeiro torcedor do Corinthians, cantando a música que vinha da arquibancada, aquela história de tapa na orelha, não sei o que lá, né? Isso demonstra o quanto ele está à vontade com o Corinthians. Ele está entendendo o que é realmente o Corinthians. Ele estava sentado no banco de reservas com gelo no ombro e cantando como se fosse mais um torcedor do Corinthians. Agora eu quero já falar também do José Martínez, o venezuelano, que para mim jogou uma bela partida, teve o lance polêmico, não foi pênalti? Para mim foi pênalti, eu quero ouvir a opinião da bancada, a gente vai discutir. Agora vamos continuar falando do clássico de hoje, vamos colocar aqui o lance que origina o empate para o Flamengo. Pênalti do venezuelano José Martínez. Na tela, Fini, vamos ver como é que foi? Né? Corinthians faz 1-0, todo empolgado, aí o que acontece? Vem um cruzamento da direita, o Martínez tenta fazer o corte, bração aberto, pênalti, né? Ele dá o toque. Aí a dúvida era, caiu dentro ou fora da área? Porque ele salta, ele está fora da área. Mas tá dentro da área. Mas quando ele salta, ele não estava dentro. Quando ele Mas aí salta. a câmera lá mostra lá... Mas o salto dele, ele começa fora da área, não é isso? E aí ele Mas- cai. Na hora do toque, ele está dentro da área. Exato. Quando ele inicia o salto, pra mim, quando ele inicia o salto, ele vem na velocidade fora da área, aí ele vai pra dentro da área no ar e a Mas bola bate no braço primeiro, dele. Rafa, ele não podia, um jogador de 30 anos, com a regra que tá aí há anos já, não pode subir com os dois braços pro alto, né? Até foi juvenil. o modo dele ele vai com a perna direita, né? Tá. Foi atabalhoado. Não é a posição correta para você Sim. tentar cortar um passe. É. Você tem que estar de frente e abrir a perna esquerda, né? Não a perna direita. E de costas, aí não tem jeito. A outra Chegou perna atrasado, ali. né? Ô, Não, Chico, ele foi pênalti. não tem pênalti, jeito. né, Chico? Olha, eu fiquei meio na dúvida, para dizer a Não, verdade Chico, para você. eu vou lhe Não, perguntar, boa. eu vou lhe perguntar de novo, Não, Chico. boa. Não, vou perguntar pro Alex, vou deixar você refletir, no cantinho do pensamento. Alex Miller, pênalti. Eu só não sei porque o árbitro demorou tantos minutos para confirmar uma coisa que a gente vê em uma fração de segundos, né? Ele demorou, se não me engano, 6 minutos para confirmar se tinha sido pênalti ou não, lá no VAR. Até porque o pé fica Pô, cara, já em cima eu da não sei se risca. essa imagem do VAR lá tava com chuvisco, né? Lembra nessa época que tinha chuvisco na televisão, que botava palha de aço na antena para pegar Sim. melhor? É só se tivesse assim, porque o árbitro demorar tanto para confirmar um pênalti desse, acho que ele tá meio cegueta esse Ramon Abate Não, aberto. e Alex, você pode ver que um pouco antes, Fini, quando Mas ele você não vê teve o intenção, José ele não Martinez teve intenção. correndo, se ele vai de frente pro jogador do Flamengo e levanta a perna esquerda de frente,
Ele tem até a possibilidade. Mas acho que ele talvez não. aí- O que o Miller. Eu tô Olha lá entendendo. como ele vai, ó. Tá vendo? Ele vai errado. Ele joga a perna direita e vai de costas. Ele tinha, Se vem de ele tinha frente- espaço para chegar, Miller? Tinha, Exatamente, tinha. exatamente. Quando a bola, o Pedro joga pro Varela, ele devia ter tentado encurtar o espaço do Varela no cruzamento. Ele fez o quê? Ele não foi pra cima do Varela, ele foi pra dentro da área. Entendi, O erro dele foi esse. Aí também. ele perde o espaço. O que ele caminhou para dentro da área podia estar Exatamente, em cima do foi- jogador. o erro dele foi esse. Enquanto Porque você vê no lance, Garfa, ele correndo pro lance, Sim. você observa que se ele vai cheio na bola, Sim. ele vai travar o Vai jogador travar, do Flamengo. exato. Só que ele vira. Olha só, se ele colocasse os mão pra braços trás para trás e fosse na e de direção do frente- atleta. e de frente ele pulasse, Sim. tá tudo certo. Enquanto o Chico está no cantinho do pensamento para dizer se foi ou não pênalti, ele está pensando. Dê por gentileza um close no Chico Lang. Mostra o Chico Lang pensando. Momento de reflexão. Chico Lang tem uma certa dúvida se foi pênalti ou não para o Flamengo. Marcelo Bacégio. Foi pênalti. Pênalti claro. Pega na mão, ele salta com o braço aberto dentro da área, não tem o que discutir. E hoje em dia não tem mais a regra da intenção que tinha Exato. antigamente, né? Mudou isso, né? Não interessa se o Para jogador... você não tem- mudou, para mim mudou sim. O senhor está no cantinho do pensamento, se limite a permanecer no cantinho do pensamento. Nossa. Quero ouvi-lo. Vamos ouvir o Alex. O senhor continue pensando e refletir. E refletindo, por favor. Então, porque a regra da intenção não existe mais. Era na época que o Miller jogava, que o Paulo Sérgio jogava, tinha intenção. Os árbitros tinham que interpretar se o jogador teve ou não intenção de pôr a mão na bola. A famosa bola na mão ou mão na bola. Sim, sim. Hoje em dia a regra não é essa. Se o cara tá com uma unha sem fazer assim, bate na unha, é pênalti. E às vezes falta Mudou pra bom, pior a regra. falta bom senso do árbitro, que às vezes é a queima-roupa. Não, mas não tem bom não tinha senso, a nem regra como, é essa. não tinha nem como ele. O árbitro é obrigado a marcar esse pênalti. Mesmo ele até poderia querer ter bom senso, porque eu acho que é uma regra ridícula essa de essas mãos serem pênaltis. Também é. Né? Hoje teve É um o pênalti pênalti também jabuticaba, né? Hoje teve um pênalti pro Atlético Mineiro igualzinho. Agora, O Kraus deu. Deu, então. agora, com Porque tem que tudo dar. isso colocado, com todos esses ingredientes, eu vou até o cantinho do pensamento, né? Porque ingredientes não faltaram, vocês concordam comigo? Sim. Ingredientes não faltaram, Sem dúvida. argumentos não faltaram. Temos tudo para dar uma unanimidade a esse pênalti do Flamengo. O senhor, com tudo o que o senhor ouviu, foi pênalti para o Flamengo ou não? Não foi. Não foi pênalti. Eu Não foi tentei. pênalti. Não foi. Mas está explicado por quê. Olha o argumento dele. Tá na mão Ah, o dele. senhor, não foi vire, o pênalti. argumento está dos abes, vira ao contrário, Chico, ao Pelo contrário. amor de Deus. Pera, Vira, ao contrário. vira. Pera aí. Isso. Vira. O seu argumento é a bandeira, É não que foi quem me deu pênalti. essa bandeira é meio 13, sabe? Então, aí ficou meio esquisito, né? É verdade, é um colega nosso lá da redação. Colega nosso da É isso. redação. Ele Vamos tava lá. preservá-lo, Chico Lang. Vamos preservá-lo, Vamos vamos preservar preservá-lo. a identidade dele. Para você, Chico, pênalti ou não, mas eu gostaria que vocês também falassem, antes da gente seguir para a batida do Pedro, eu gostei do que eu vi desse venezuelano. Ali no meio campo, roubando bola. O time, às vezes, nervoso, ele pegava a bola, distribuía. Valente, não valente. errava passe, Mas sabe, brigou. mas sabe o que eu acontece? gostei. Sabe o que acontece, Garrafa? Às vezes, um volante e um zagueiro, eles têm o mesmo defeito. Os brasileiros, eu tô falando. O jogador brasileiro, ele fica guardando posição. Ali, 1 metro quadrado ali da Isso. grama, ele fica parado ali, esperando, ou afasta. Ele não, ele tem atitude, ele antecipa Isso. a jogada, ele encurta o espaço. Você pode ver as roubadas de bola que ele fez, que ele deu contra o Flamengo, foram várias por conta disso. Porque ele antecipava, ele já tomava iniciativa da jogada, não é não, jogador? Então, Não, então e eu outra- acho que a atitude dele fez com que ele fizesse uma grande partida hoje. Em relação a isso que o jogador falou, ao contrário, o Charles precisa jogar um pouquinho mais em pé. É muito carrinho. É muito carrinho. Tanto é que ele levou um cartão bobo. Então, é cartão muito besta. carrinho e aí vem o desgaste físico. Exatamente. Então tem hora que você joga em pé, tenta antecipar, tenta chegar junto, você vai cansar menos. E você vê nesses últimos jogos o Charles cansando muito rápido. Então é um jogador que precisa aprender a jogar um pouquinho mais em pé. Eu posso até me enganar, Alex, mas além de tudo que eles colocaram, né, sobre o venezuelano, jogador sair, não ficar guardando posição, se apresentar na hora da marcação, ele se apresentava para chamar o jogo, para auxiliar a defesa na saída de bola. Ele buscava o espaço, levantava o braço, personalidade. Isso é importante para um cara que chegou e praticamente não treinou, Alex. Não, ele não treinou, ele ficou uma semana ali, enquanto não era registrado oficialmente, né? Enquanto ele não tinha sido oficializado realmente como jogador do Corinthians. Aliás, vários reforços do Corinthians, antes de serem apresentados, já jogaram. Tamanha necessidade do time, né? Só que no primeiro jogo que ele fez,
Ele, por exemplo, foi responsável pelo gol que o Corinthians sofreu, que ele errou o passe na saída de bola e deu um gol. Então, hoje também foi um jogo de superação para ele, de recuperação da estreia que foi negativa. Ele não passou uma boa impressão no dia em que ele estreou. Hoje, ele jogou muita bola. Gostei, eu gostei. Vamos ver a batida do Pedro, porque aí o Chico Lang, quando sai, né, o gol do Thales Magno, já vem mensagem do Chico Lang no WhatsApp. Gol! Ele mandou um áudio. Um gol de quase 10 minutos, né? Eu tava ouvindo ainda o gol e pênalti pro Flamengo. O gol que o Chico mandou para mim, o recado era tão grande, do 1-0, na sequência já teve pênalti pro Flamengo. E aí ficou essa expectativa, né? O Hugo vai defender, não vai defender? Fale pra gente como é que foi, o que pensou, deve ter pensado o goleiro do Corinthians na batida e o que deve ter pensado o Pedro na hora da batida. O Pedro parece que esperou o Hugo definir até o último instante. Como é que foi isso, Paulo e Miller? Não, na realidade, o Hugo sai antes. Você pode me falar, tá vendo? Aí o Pedro já é um exímio batedor de pênaltis. E os dois se conhecem. Eles se conhecem. Então, na segurança que o Pedro faz, bate no meio. Agora, o Hugo precisa segurar um pouquinho mais. Nos jogos que... O cara pegou 4 pênaltis. Hoje você tá peludo, hein? Não. Coração peludo, velho. Mas se você observar... Pegou 4 pênaltis já, Ele quase pega esse, Mas se Paulo. você observar os primeiros 4 pênaltis daquele jogo contra o Bragantino, ele esperou mais. Saiu antes. Tá certo, mas... Quando ele segurou mais... Quando ele esperou mais, ele pegou os 3. E ele tem envergadura pra esperar. Sim, É sim. 1,99. Mas nem todo dia é dia de picanha. São quase 2 calma. metros. Tem lances que, por exemplo, o Pedro, você precisa segurar um pouco. Ô Miller, quando o Pedro ele vai pra bola, ele já sabe que o goleiro caiu. Ele já sabe que vai meter ali no meio, que não vai ter problema, é isso? O pênalti, ele é cruel pro goleiro, né? Não tem jeito, o goleiro ele tem que arriscar um canto, né? O atacante, ele tem várias opções para fazer o gol, né? Converter o pênalti, né? E o Pedro bateu no meio do gol porque ele sabia que o Hugo ia escolher um canto, né? Por isso que ele bateu no meio. Então, quando ele bate no meio, o goleiro cai antes, mata o goleiro, não tem jeito. Agora, a gente teve aí o gol do Thales, né? Aquela bola ajeitada, um passe praticamente do Yuri Alberto pro Thales. Ele vem de cabeça de frente e faz o gol. O Corinthians, depois que sofre o empate, tem a oportunidade de fazer o segundo gol com o Matheus Bidu. Você tem esse lance, não tem, Fini? O gol que perdeu o Bidu, eu quero que vocês avaliem. Eu quero que vocês avaliem. Dá uma olhada, ó. Cruzamento do Fagner é uma assistência praticamente, ó. Não pode perder um gol desse, né? Mas pra que pro chão? Eu não fui jogador de futebol profissional. Ele cabeceou mal. Ele fechou os olhos. Mas não é cabecear direto pro gol, no contrapé do goleiro? Essa é a receita? Qual que é a receita pra fazer esse gol? O jogador fala, depois eu falo. Vai, Paulinho. Pode falar, jogador. Não, veja bem, o Garrafa, olha só. Ele perdeu um pouco tempo da bola. A movimentação do corpo dele já foi errada Primeira desde o começo. coisa. E você pode ver, ele encurva o corpo, né? Pula desnecessariamente, porque foi a mesma jogada praticamente do A bola Thales. tá nele já. Nem precisava ter subido. Olha só. E aí ele cabeceia muito pro chão. Ele cabeceou muito, muito mal, como disse o jogador. Então eu acho que ele testa a bola, é bem verdade. Olha só. Ele cabeceia com a testa. Mas só que pro chão, muito antes. Né? Ele tinha que ter testado reto como o Thales fez. Reto e direto. No contrapé. Sim. Essa é a receita. Já na subida ele quebrou. E são lances que hoje, você jogando como ala, são lances que você precisa nos treinamentos se aprimorar também na hora de fazer os gols. Porque todo mundo fala assim, pô... Não tem o cacuete. Não tem cacuete, ou vamos fazer os treinamentos só para os atacantes. Não. O ala hoje, ele precisa chegar. E nós vemos nesse ano quantas vezes esses jogadores do Corinthians chegaram na área e não concluíram. Né? Então é um lance aí que ele cabeceou totalmente errado. O que matou ele foi a subida. Ele não precisava ter saltado. Ele saltou, morreu ali, porque ele perdeu totalmente o tempo da bola. Aí a cabeçada veio, cabeçada xoxa, muito para baixo e a bola subiu. Aí a pergunta é a seguinte, se fosse o Thales Magno, Fazia A tendência caixa. Ali ele poderia até ter dominado no peito, a bola veio baixa, caiu rápido a bola. Dominava no peito, ele tinha várias opções. Ele o Thales Magno é gol. escolheu a pior Agora, opção. sobre esse Corinthians, ele está falando especificamente do jogo, ainda tem a confusão, né? Tem a comissão técnica do Corinthians reclamando de arbitragem, e aí a gente vai fazer a projeção, se com os resultados de hoje, como ficou a situação do Corinthians em relação ao rebaixamento. É suficiente para fugir do rebaixamento? Virou uma chave? Né? A gente vai olhar a matemática da tabela e também o lado místico. O que diz o lado místico? O Corinthians ele é envolvido por uma mística, né?
o padroeiro do Corinthians é São Jorge. Então o Silvestre fez uma reportagem muito especial para você que acredita, é supersticioso, não perca. Tem uma matéria bem legal do Silvestre para saber o que diz, né, as forças estranhas sobre o Corinthians ser rebaixado. E aí nós vamos, obviamente, analisar desempenho e números do Corinthians. Bom, vamos ver então o Emiliano, a comissão técnica do Corinthians, em entrevista coletiva, falando a respeito de arbitragem e dessa vitória corintiana na tela. La parte mental, porque a gente foi jogar a Bahia e foi superior a Bahia. Foi jogar a Fortaleza e foi superior a Fortaleza. Foi jogar a Mineiro e foi superior a Mineiro. Lo que pasa cuando la bola no entra y você no gana, todo el trabajo de você es ruim. Mas nós internamente sabemos que estamos haciendo un gran trabajo. Yo no falei nada, simplemente no le dije nada. Mas quería tirar o a él o a mí, estoy seguro, porque estaba buscando algo. Con Corinthians no se mella, porque somos 35 millones de hinchas. Tienen que tener cuidado. Si quieren tumbar a Corinthians van a tener que matar a los 35 millones de personas. No es tan fácil. Así que cuidado con Corinthians, tranquilo. Nosotros no queremos que nos ayuden, más que no nos perjudiquen tampoco. Que sean neutrales. Opa, declaração forte do Emiliano. Se você puder colocar, Fini, daqui a pouquinho, deixar no ponto esse trecho que o Emiliano fala dos 35 milhões, muito cuidado, não queiram mexer com 35 milhões, algo desse sentido, porque fica aí no ar, ficou... Um tom de ameaça, né? Que é alguma... Hã? Um tom de ameaça, né? Não, que tem alguma coisa ali por trás que pode estar querendo prejudicar o Corinthians. Eu senti isso na declaração dele. Mas é o Corinthians dando as cartas, mostrando a cara. E isso aconteceu também dentro de campo, Paulo. A gente falava semana passada que eu vi um Corinthians muito passivo, perdia e estava tudo certo. O Corinthians está bradando, está gritando. O que você sente dessa declaração do Emiliano? Bom, eu acho desnecessária, né? Nós estamos vivendo um tempo aí de muitos treinadores estrangeiros no nosso país e a expressão, a fala desses treinadores tem colocado aí muitas dúvidas no torcedor, a maneira como fala. Eu acho desnecessário, até porque sempre a arbitragem, o Corinthians fez um bom jogo, o Corinthians soube jogar até o momento da expulsão do Yuri Alberto. Na expulsão estava certo a arbitragem. Mostra o lance, mostra o lance pra gente. Estava certo o árbitro. Depois o Corinthians começou a se perder ali naquele momento. Aí vem a expulsão do Kaká. Então aí os jogadores também do Flamengo começaram a reclamar da arbitragem. Então deixa a arbitragem para lá. O Flamengo, com esse time aí, o que jogou... Mas o Ramon Dias mudou um pouco o perfil dele. O Ramon e o filho dele, Emiliano. Eles não eram de reclamar tanto de árbitro como estão reclamando agora. Mas hoje tinha motivo para tanta reclamação, gente? Eu acho que tinha. Eu particularmente acho que não é o tem. nervosismo, né? Sim. O Emiliano foi expulso, né? O Emiliano foi expulso. Tinha reclamação para tudo isso? A gente vai ver na sequência o lance do Yuri Alberto. Eu acho que se você for levar ferro e fogo que o Ramon Abate e Abel fez, nenhum lance contundente, nenhum lance que justificasse uma manifestação como essa do Emiliano. Não teve. O que eu achei que teve, a falta de alguns cartões amarelos para o Flamengo. O Luiz Araújo deveria ter tomado amarelo. É isso. O Alcaraz, quando entrou, já deu a primeira na canela, não tomou amarelo. Então, mas se você dá um cartão amarelo logo no começo, você muda a situação do jogo, pô. Então. Aí vai irritando o cara. O Corinthians tá na beira do rebaixamento, nego velho. Então, aí vem lá o Flamengo, pá, pega e não tem cartão amarelo. O Corinthians encosta cartão amarelo. Teve isso. Vai desestabilizando, né? Isso. Vai estabilizando, mas ele não reclamava tanto. Chico, para você falar, vamos pôr o Emiliano nesse trecho novamente? Vamos lá. Que ele fala, pra gente não interpretar errado, o que ele fala com muito cuidado com os 35 milhões de torcedores corintianos. Vamos ouvir atentamente o auxiliar do Ramon Dias, da comissão técnica do Corinthians. Vamos ouvir. Con Corinthians no se mella, porque somos 35 millones de hinchas. Tienen que tener cuidado. Si quieren tumbar a Corinthians van a tener que matar a los 35 millones de personas. No es tan fácil. Así que cuidado con Corinthians, tranquilo. Nosotros no queremos que nos ayuden, más que no nos perjudiquen tampoco. Que sean neutrales. Ele fala, se querem derrubar o Corinthians, cuidado. Quem? Não, com o Corinthians ninguém se mexe. Mas ele fala ali, se querem derrubar o Corinthians, cuidado. Querem. Ele tá reclamando da arbitragem. Tá reclamando da arbitragem. Eu tô muito na leitura do Alex Miller.
O árbitro errou em alguns cartões ali e depois se confundiu, foi perdendo o controle do jogo. Mas aí, como o jogador disse, o Garrafa, não precisa dar uma declaração dessa. É isso que eu Olha, tava o árbitro foi mal também na parte disciplinar, que ele poderia ter usado o mesmo critério para os dois lados, tá, beleza, tá tudo certo. Precisa de 35 milhões de torcedores, não precisa falar essas coisas. Ele fez drama, né? Exatamente, eu acho que ele, olha, Ele fez um drama desnecessário. exalta a vitória do time. Exalta os 3 pontos em casa. Olha, tá 4, 5 jogos sem vencer, nos reencontramos com a vitória, agora vamos nos preparar bem para o Botafogo no Rio. Exalta isso. Não fica, deixa o árbitro pra lá, pô. Esquece isso. Ô, Chico. O que eu acho é o seguinte, que o Ramon Dias mudou um pouco o perfil, porque a água também bateu no bumbum dele, né? Então ele resolveu ser um pouco mais impetuoso nas críticas aos árbitros. Mas ele está sem razão, Garrafa. Está sem razão. Ele devia ter um pouco mais de cautela, porque ele é o equilíbrio. Alguém tem que ser o equilíbrio do Corinthians. Alguém tem que ser o equilíbrio do Corinthians. Mas a batata dele assando, e quando acontece... Vamos pro lance lá da... coisa, deixa essa função pro Fabinho. Deixa pros dirigentes. Né? Não se envolva nisso. Até porque você traz um respaldo para os atletas. Aí vai perder o treinador para o próximo jogo. É difícil. Olha aí, perdeu Kaká, perdeu o Félix Torres. Perdeu o Yuri. E tudo começou... Um jogo importante. Paulo, e tudo começa nesse lance. Você tem aí, né, Fini? Vamos começar. Ou seja, o Yuri reclama de uma falta não marcada. Aí, ó. Quer ver? Aí ele vem pro revide, ó. Aí ele perdeu a cabeça aí completamente. Desnecessário. Aí começa, não é comigo. Aí chega o Ranieri, o Gerson. Se o árbitro quisesse, aí ele poderia ter expulsado mais três. um gol de Olha, cada lado, hein? Eu Estaria de bom tamanho, né? Eu tava vendo um jogo, acho que no futebol alemão ou inglês, aconteceu um lance de pênalti, o juiz não deu. Não teve ninguém fazendo pressão na arbitragem. Só que no Brasil rolando. tem essa só frescura. no Brasil essa todo mundo é macho. É. Todo mundo é macho, todo mundo quer brigar. Por isso que eu falei, se o árbitro Olha lá, quisesse... Mas ele poderia ter expulsado. ele reclama. Foi falta aí? Tá, mas sabe, poderia até Foi ter falta. sido falta. Mas ele não precisava se jogar do jeito que ele se jogou. Perfeito. Ali teve um empurrão, o Roberto entendeu que foi falta, o árbitro não deu, e ele foi pro É um revide. espalhafatoso. Ô, Garrafa, jogador, isso é reflexo da sua má fase. Ele foi expulso, mas uma expulsão desnecessária de juvenil. Ele chamou a falta, o árbitro não deu, porque o árbitro, lógico, viu que ele valorizou a falta. E na volta ele levanta e quase quis quebrar e o deixou o Corinthians numa situação complicada. Sim. Porque acho que faltava ali pelo tempo de desconto, uns 2 minutos ainda para rolar a bola. E aí foi, ou seja, o Corinthians ficou um tempão jogando com 2 jogadores a menos. O Flamengo teve só 1 jogador a menos. O Flamengo meteu pressão, mas E outra coisa, resultou na expulsão de um companheiro. Resultou na expulsão de um companheiro. Foram 18 E vai fazer minutos falta a mais, agora. Rafa. 9 minutos no primeiro tempo de prorrogação, 9 minutos ou mais no segundo tempo. Acabou sendo 13 no segundo, porque por 13 causa dessa no confusão segundo. ele acresceu mais Então 4. você veja, é quase meio tempo de jogo, né? É quase uma agora, prorrogação. quem ficou pistola também foi o técnico Tite, né, Fini? O Tite ficou pé da vida na entrevista coletiva depois, porque existia uma expectativa muito grande de como a torcida do Corinthians ia receber o Tite na arena, porque o ano passado, todo mundo se lembra, o Corinthians estava também ameaçado de rebaixamento, tentou a contratação do Tite e o Tite falou, eu esse ano não trabalho mais. No Brasil. Né? No futebol brasileiro. Bom, o Corinthians foi atrás de outras alternativas. Veio o Mano Menezes e tal. E aí o Tite recebe um convite do Flamengo ao final da temporada, restando 5, 6 jogos, e aceita o convite do Flamengo. Então, ficou a expectativa. A torcida corintiana vai apupar o Tite, não vai apupar o Tite. O Tite falou em entrevista coletiva e não falou pouco. Na tela. Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os que eu recebi. Na minha mãe, não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza. E nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado.
Ele é respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Se a mamãezinha está lá, deixa ela quieta. Me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe. Não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Bom, tá aí o Tite que ouviu uns FDP aí e tal, aí mexeram com a mãe do Não tem homem. cabimento ele reclamar disso, né, Garrafa? Pô, o jogo É do de jogo, futebol, né? É do todo jogo. mundo fala palavrão pra caramba. É do jogo, eu achei É que... do jogo. Enfim. Ainda mais nesse foco que ele quis dar, que ao ser chamado disso, ele sentiu que a mãe dele foi ofendida. Ninguém que chama alguém disso quer falar da mãe da pessoa. Exato. É um xingamento muito mais popular, que você quer só ofender a pessoa, mas não tem a ver você falar filho daquilo e por causa da mãe dele. Então ele levou para um lado só para dramatizar também. Exatamente. Até porque a estreia dele o ano passado deveria ser contra o Corinthians, né? E ele não ficou no banco. Ele não ficou no banco. Aí ele falou, pô, vamos ver deixa eu estender lá pra frente isso daí pra ver o que vai acontecer. Tem um juiz amigo nosso que disse que tem duas mães. Então. É isso. Uma que é a mãe dele querida, do coração, e a outra que xinga no campo. E ele não liga para isso. O Tite que está sendo muito apupado lá no Rio de Janeiro pela torcida, porque o Flamengo tem Garrafa, vencido, mas Garrafa, não tem desempenhado. O que ele falou e ali... pela imprensa também, Miller. Aquela fala dele ali, eu concordo com ele. Ele falou assim, olha, o que eu estou fazendo hoje não apaga a minha história no Corinthians, tá certo. Claro. Agora, como você falou aí, só pegando o gancho, ele engessa o time do Flamengo. Porque, agora falando do Flamengo, Sim. o garoto que entrou, que foi expulso, joga muita bola. Muita bola. O Caraz? Ele pegou a primeira vez na bola e quase fez um gol. Quer dizer, um jogador que tem uma atitude diferente. Ele é objetivo, ele não toca a bola para trás. O volante que toca a bola para frente é difícil, né, jogador, ver hoje. Então, infelizmente, o Flamengo tem um timaço, porque essas 3 contratações agora, 3 contratações maravilhosas. Só que o Tite realmente ele engessa o time não está jogando à altura da sua qualidade. Porque você pega um Bruno Henrique, né, jogador? Pelo amor de Deus. Você vai jogar contra o Fagner, o Bruno Henrique é um jogador com mais velocidade. Muito mais força. Né? Então você viu o Bruno Henrique pegando a bola, e jogando para trás. Não é a característica dele. Então nós vemos um Flamengo, como o jogador falou, muito engessado. E lá na frente, daqui a pouco, a gente vai falar da briga na parte alta da tabela. Eu quero saber quais são as equipes que estão realmente brigando pelo título e tem esse Flamengo aí do técnico Tite. A gente agora colocou praticamente tudo o que aconteceu na Neoquímica Arena, né? Tudo de mais importante. A gente vai espelhar aqui para você como ficou a tabela de classificação depois da 25ª rodada. O Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. Ele saiu depois do jogo, aí o Fluminense venceu, ele retornou para a zona de rebaixamento, mas o Corinthians venceu. O Corinthians pode passar alguém? Quem pode passar? O Corinthians vai realmente fugir do rebaixamento? A gente vai analisar a tabela, eu quero a opinião de vocês sobre a tabela, você em casa também vai dando a sua opinião. Na tela fina, então, com a classificação na parte baixa do Campeonato Brasileiro, 25 jogos, o Corinthians está exatamente na posição dele com 25 jogos, não é? É o primeiro na zona de rebaixamento, Vitória está abaixo com 22, com o mesmo número de jogos, então aqui perdeu hoje. O Cuiabá, ele tem 4 pontos a menos que o Corinthians, mas tem 2 jogos a menos. Você pode colocar mais 6 pontos se vencer, vai para 27, o Corinthians fica numa situação complicada. E o Atlético Goianiense, com seus 18 pontos, é virtual rebaixado. A pergunta que eu faço para vocês, que vocês olhem aqui a tabela, quem acredita que o Corinthians vai fugir do rebaixamento, para o Corinthians sair, alguém tem que entrar. O Fluminense tem 27, ele tem 2 pontos a mais que o Corinthians, só que tem um jogo a menos. Ele já tem 2 a mais, um jogo a menos. O Grêmio tem 2 pontos a mais e 2 jogos a menos. Para mim, muito pouco provável que o Corinthians troque vaga com o Fluminense e com o Grêmio. Acho que a briga não é aí, né? Aí vem Juventude, 28 pontos, ele tem 3 a mais que o Corinthians e um jogo a menos. Pode abrir 6. E o Criciúma, 28 pontos,
Ou seja, são 3 a mais que o Corinthians, só que um jogo a menos também. Aí depois para cima tem Atlético Paranaense com 29, Bragantino venceu hoje. Ô Paulo, na sua visão, para o Corinthians fugir do rebaixamento, quem que entra no rebaixamento, se é que o Corinthians, na sua opinião, vai escapar do rebaixamento? Eu já tinha falado algumas semanas atrás que o Juventude. Até porque um desses jogos aí é Cuiabá e Juventude. É um confronto aí meio que direto, né? Entre essas duas equipes que estão lutando matar, ali. né? E vão se matar, Então morrer. eu creio que o Juventude pode cair aí. O Corinthians fazendo o seu papel, você Sim. entende que quem tem que se cuidar dessa turma é o Juventude. Sim. Alex, para você, a leitura da tabela, qual é a sua leitura? Fluminense e Grêmio vão brigar com o Corinthians até as últimas rodadas ou não? Pela pontuação vão escapar? Você vê algum candidato aí para trocar de vaga com o Corinthians? Primeiro que a rodada já foi ótima para o Corinthians, no sentido de deixar um para trás. Verdade. Ver o Vitória à frente já dava um incômodo. Pô, Vitória está na frente ainda? Não é possível. Hoje abriu 3 pontos, enfim. Então o Vitória já passou. E a melhor notícia para o torcedor do Corinthians é que começou a jogar bola. Começou a jogar futebol. Isso é importante. Já dá uma esperança a mais. E desses times que estão acima do Corinthians, fora da zona do rebaixamento, eu não acredito em Grêmio e Fluminense caindo. E acho que os 2 catarinenses poderiam correr esse risco junto com o Atlético Paranaense, apesar de ter 2 jogos a menos. 29 o Atlético Paranaense. O Atlético tem 4 pontos a mais e 2 jogos a menos. O problema é que o Atlético, por exemplo, hoje, nós vamos falar daqui a pouco do jogo do Palmeiras contra o Atlético. Sim, claro. Mas hoje o Atlético, ele completou a 5ª derrota seguida em casa. Isso nunca aconteceu na história dele. É um time que está na descendente. E o clima lá na Arena da Baixada, na Liga Arena lá, era assim, de terror total. E ali tem pressão, né? De pressão, a torcida fazendo de tudo ali, enfim. Então, o ambiente do Atlético Paranaense está muito ruim. Então, isso pode fazer que nas últimas 14, 15 rodadas para o Atlético possa pesar no final. Então, são conjecturas aí que a gente está fazendo. Claro. Restam 14 jogos, a gente não sabe o que vai acontecer. Ainda, né? O jogo é jogado, lambaria pescado. Chico, quem o Corinthians pode focar aqui, a torcida corintiana, para ligar o secador? Para secar, que é onde Só pode... Uma correção, eu falei os 2 catarinenses porque na minha cabeça... Você tem crédito, Alex. O Juventude é do Rio Grande do Sul. Você tem crédito, Alex. Chico. Os 2 do Sul, pronto. É claro, se possível você vai estar secando todo mundo, mas daqui quem você vê com mais possibilidade de queda para que o Corinthians possa sair? É o Juventude, Grêmio e Fluminense eu acredito que não, Criciúma tem 2 jogos a menos, um jogo a menos, mas pode chegar a 6 pontos, enfim. Eu acho que o Juventude ou o Grêmio. O Grêmio? Um dos dois, o Grêmio hoje estava ganhando de 2-0, tomou uma virada de 3-2 para o Atlético. Galo, né? Mas estava com 1 a menos desde os 18 no primeiro tempo. Então, quer dizer que não está tão seguro o Grêmio assim, não. Agora, o Juventude acho que vai entrar em parafuso, porque está disputando a Copa do Brasil também, e não tem elenco para disputar 2 competições de nível, com nível bom. Tá certo que saiu na frente do Corinthians 2-1, mas eu acredito que aqui o Corinthians faça o resultado. O Chico coloca então Grêmio e Juventude. Miller, você vê possibilidades aí do Corinthians brigando com quem para a fuga do rebaixamento nessa 17ª vaga aqui? Dos que estão lá acima, Criciúma, Juventude. Criciúma e Juventude. Eu acredito, acho que Grêmio e Fluminense, como o Xará disse, são times que têm muita qualidade. Acho que o Corinthians não vai brigar com eles, porque eles já estão acima e tem jogos a menos, tem número de vitórias a mais que o Corinthians. É claro que a vitória de hoje foi importante. Aspecto moral. Exatamente. Mas não muda a situação do Corinthians. Que ainda é crítica. Eu acho que o Corinthians ainda vai sofrer muito ainda para subir, porque ele pega o melhor time hoje do país que não passa em branco nenhum jogo, que é o Botafogo. Então acho que o Corinthians, ele não só precisa se preocupar com o adversário que está em cima, ou acima, ou por cima, mas também tem que se preocupar em manter esse o desempenho de hoje. Exatamente. Isso é fundamental. E depois vou querer saber de vocês se a atitude certa é preservar na Copa, porque tem agora a data FIFA. Aí depois tem o jogo da volta com o Juventude. Sim. E depois Botafogo. Botafogo, Atlético Goianiense e depois São Paulo. São Paulo. Ô Bacégio, o mestre está na ponta da linha. Tem a reportagem do Silvestre. O lado místico diz o quê? Corinthians escapa ou não do rebaixamento? Se você é corintiano,
eu acho que vai ter boa notícia para você. Segura aí. Mas, Sérgio, no pique, então, para você, quem briga com o Corinthians, se é que briga com alguém aí? Juventude, Criciúma e até o Bragantino entra nessa dança que oscilou bastante, tem perdido muitos jogos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Red Bull Bragantino também é um time que tem que começar a ligar o alerta junto com o Atlético Paranaense. Acho que são esses 4 aí. O Grêmio e o Fluminense acho muito difícil. Veja o que é uma vitória, né? Uma vitória contra o Flamengo. A gente já começa... Quando vence, você começa a olhar de uma outra forma. Vence e convence. Vence e convence, abre uma perspectiva. Estamos falando de time grande, né? Estamos falando de time grande, pelo menos abriu uma perspectiva, coisa que a gente não tinha já nas últimas rodadas. A reportagem do Silvestre está pronta. Segure então, porque eu quero ouvir o mestre para arrematar esse Corinthians aqui. Vamos lá, mestre Caverna e esse Corinthians. Mestre Alberto Helena Júnior. Bom, não é que o Corinthians atual prestou uma bela homenagem, uns parabéns, um presente de aniversário ao tradicional e grande time do Corinthians, fundado lá em 1910 e que hoje faz aniversário. Conseguiu ganhar do Flamengo, o melhor elenco do país e tal, coisa, e lousa e mariposa. E ganhou. Eu vou dizer uma coisa para você, sem muito esforço, viu? Porque o Flamengo foi absolutamente inútil nessa partida. Vale lembrar que esse time do Flamengo tem um grande elenco, mas não consegue jogar. Fica aquela coisa do Tite, dois volantes, não sei o quê, o time não desembucha. Consequentemente, uma bela vitória do Corinthians, que dá uma estancada na queda vertiginosa que vem vivendo nesta temporada. Grande abraço, irmão. Para você também, mestre. E agora, o Silvestre arrumou uma confusão na nossa redação essa semana. Porque eu tenho uma amiga, tal, o Corinthians, São Jorge, é o lado místico do Corinthians. Tá bom, Silvestre. Silvestre foi procurar 3 linhas do misticismo, ou do lado místico, para falar se o Corinthians vai ou não ser rebaixado. Qual é a possibilidade? O Corinthians escapa do rebaixamento? Você acredita? Eu quando faço esses assuntos, eu fico mais assim e tal. Eu falei, Silvestre, não me coloca nessa confusão. Então, se liga que tá bem legal. Acho que tem boa notícia para você, corintiano. Vamos lá, Silvestre, quero ver o que você aprontou para nós. Vai, vamos lá. O futebol moderno tabela com a ciência. Mapas de calor, análises de desempenho, estatísticas, números, planilhas. Mas nunca devemos tirar dessa equação a mística, os campos energéticos, as forças do além. O Timão vive um verdadeiro inferno astral. Até quando? O que está reservado para o Corinthians no ano de 2024? Uma fase de transição? Alguma glória? Ou a dor da queda de novo para a segunda divisão? A fim de desvendar esse mistério, escalamos uma equipe de craques no assunto. Dani Petrucci, sacerdotisa de bruxaria, jogando o tarô. Célia Siqueira, especialista em ciência holística, utilizando a borra do café. E Milene Sintra, espiritualista, interpretando os búzios. Nas mãos delas, as respostas. Qual que é o momento energético do Corinthians? Vamos ver. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna vem dizendo que a instabilidade está instaurada no Corinthians. Essa instabilidade traz como se você estivesse colocando um castelo na areia. Parece que eles estão aprisionados em algumas crenças antigas que precisam ser
exterminadas para que um novo momento surja. E eles precisam ser mais ousados e trazer uma juventude maior, sabe? Uma jovialidade em pensamentos, em estratégias e, quem sabe, até em jogadores, um pessoal lá. Esse ano ele escapa por um tris no segundo tempo, aí por um tris, mas não quer dizer que fique numa boa colocação. Não vai cair. Apesar de estar muito próxima, esse balanço, esse perigo, eu acredito que nós ainda não estamos falando de uma queda. Tem muito a ver com a energia do time, a energia do sair do nada e ir para a glória. O Corinthians traz essa energia, né? Pelo menos nas cartas que saíram, mostra muito a resistência. Parece que não, mas os mantras, as repetições, as palavras em repetições como campeão, força, você chega lá, muda, né? Até pelo psicológico dos jogadores que já estão bem sofridos. Tem sido uma temporada muito difícil. O torcedor precisa acreditar no time dele, ele não pode desmerecer em nenhum momento. O time pode passar por dificuldades, mas ele não pode deixar de acreditar, porque é a energia dele que faz o time ser grande. Eu vejo 2 jogadores finalizando uma jogada, fazendo aí o gol que não permite que o Corinthians caia seja rebaixado. Mais pardo, né? Cabelo bem batidinho, e o outro é mais magro, branco, talvez venha de um lugar distante, tenha chegado no Corinthians há pouco tempo, mas os dois batem bola bem juntos e armam aí uma jogada que salva o Corinthians. O herói é um jogador? É um jogador. É um jogador que salva essa situação. O número 10, aqui vem o número 10. Na energia, o 10 se revela como a salvação, como o início. O Corinthians, ele sobrevive no talento individual do grupo e na força que eles têm juntos. Isso vai fazer toda a diferença. Mas a estrutura hoje que rege o Corinthians precisa ser melhorada, porque aqui fala sobre ética, sobre valores e sobre o verdadeiro caminho do Corinthians, que sempre foi grandioso, lindo, maravilhoso. Isso vem de 2 outras gestões, então a gente está formando aqui um triângulo. Esse presidente hoje, ele vai pagar um pato maior também por conta do rombo de outros 2 outros presidentes. Se limpar a parte administrativa, no ano que vem ele vai pro topo, ele vai prosperar e ele não vai cair. E se não limpar, o ano que vem é certo. O Corinthians vai conquistar alguma coisa nesse ano? Algum título? Fala que sim. Porque a Imperatriz fala sobre algo real e verdadeiro que será conquistado pelo Corinthians. E a pergunta foi, vai conquistar um título, vai conquistar uma Copa que ele tá... Vai. Será um final feliz, de muito alívio, né? Pro torcedor. Então fé, coração e crença aqui. Das minhas veias corre o fogo, eu sou aço, eu sou paixão, vou com a força de Ogum, sem medo não. Rapaz, claro, respeitando todas as religiões, todas as crenças, o Silvestre foi atrás de uma bruxa, de uma pessoa que lê a borra do café e foi ler os búzios. E aí, de tudo que eu ouvi, Chico Lang, falaram que é um jogador que vem de longe, pode ser um estrangeiro, estou imaginando aqui, que vai ser o cara que pode salvar o seu Corinthians, Chico. As notícias do lado místico parece que foram animadoras, ou não? Vamos ver aí esse Hector que vai fazer, né? Que ele é o cara que veio de longe. Ele é o cara que vem da Espanha, né? Esse Hector hoje ele saiu machucado. Pode ser o Garro. Pode ser o Garro também. Aliás, a moça disse que o número 10 ia fazer sucesso, né? O 10 é o Garro, né? E já está fazendo sucesso. E já está fazendo sucesso. Pode ser ele que vai salvar o Corinthians. Eu não duvido, né? Hoje, por exemplo, ele salvou. Tem que se apegar em tudo. O passe que ele deu para o Romero hoje foi de primeira qualidade. Quem nos pautava muito nessas reportagens do lado místico era Roberto Avalone. Roberto Avalone, se aqui estivesse, estaria falando o que desta reportagem? O Corinthians escapa? Foge do rebaixamento? Eu discordo frontalmente de tudo isso. As matérias podem ser boas. Grande Alexandre Silvestre, que eu revelei.
Porém, eu não concordo com o conteúdo. Tá certo. O Corinthians vai cair, exclamação. Ô, Fini, mostra só o maluco do Silvestre, né? Eu tô vendo ali uma bola com fogo, eu não sabia o que ia sair. Pode mostrar aquele trecho de novo? Só que, dá uma olhada. Tem Solta. um xarope, né? Não, eu falei, o que tá acontecendo ali, né? E ele falando, aí... Não é possível do céu. Mas eu vou falar pra vocês. Vocês não sabem o que nós aguentamos aqui. Um beijo, Silvestre. Tá lá em Maresias com a mulher lá. Meu Deus, como é que vai chegar essa criança amanhã? Bom, na sequência, a parte alta da tabela. O Palmeiras venceu, cresceu no retrovisor do Botafogo. Bom, vamos lá então. Palmeiras, 2 vitórias seguidas pós-eliminação das Copas. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. Vamos aos gols. Logo aos 8 minutos, a torcida palmeirense comemorou gol de Maurício. Bola vem lá da direita, para dentro da área, Flaco Lopes, e aí o Maurício, bem colocado, faz Palmeiras 1-0. Maurício, novidade no lugar de Veiga. Veiga barrado no banco de reservas. Aos 13 do segundo tempo, Estevão vai ampliar. Jogada pela direita. Característica, ele balança, corta para o lado de fora e manda para dentro. Palmeiras 2-0. 2-0 Palmeiras. E vou falar para você uma coisa, a gente estava aqui na redação planejando o programa e tal, e vendo o jogo do Palmeiras, vendo o jogo do São Paulo. 2-0 foi pouco, hein, Alex? Poderia ter sido mais, ou não? Muito pouco, muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, foi o melhor em campo. Nossa. Ele fez pelo menos 3 milagres, além de outros gols que o Palmeiras perdeu. O Rony, cara a cara, conseguiu chutar para fora, enfim. Mas o Palmeiras teve 19 finalizações, 10 em direção ao gol e marcou só 2. Quer dizer, criou bastante, finalizou certo em direção ao gol, mas o goleiro realmente foi o grande responsável pelo Palmeiras não ter enfiado outra goleada no Campeonato Brasileiro. O Atlético também teve algumas oportunidades, teve uma bola na trave, o Everton fez 2 boas defesas, mas se você pegar o jogo inteiro, para não sermos injustos com o Atlético, para não falarmos que ele não chegou nenhuma vez, esse jogo fácil poderia ter sido um 6-2 para o Palmeiras, 7-2. Um negócio assim de louco que o Palmeiras jogou, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, dando mostras de que conseguiu reagir depois das 2 eliminações e que vai muito forte em busca do tricampeonato brasileiro, e seria a primeira vez na história que um clube paulista se sagraria tricampeão brasileiro e tricampeão paulista no mesmo momento. E 2 surpresas boas, né? Até porque você vê o Caio Paulista retomando aí a sua forma. Jogou demais hoje. É um jogador que todos davam ali que daqui a pouco iria sair do Palmeiras, não. Muito pelo contrário, crescendo na competição. E o próprio Maurício, uma surpresa muito boa de um jogador que entra no lugar do Veiga, que ali é muito difícil. Surpresa para vocês, o Veiga barrado? Para mim foi surpresa. Para mim foi uma surpresa. E outra coisa, esse gol do Estevão aí me lembra muito o Robin no Bayern de Munique. Era sempre a mesma jogada, mas ninguém pega. A qualidade de jogador, a velocidade supera. E de Robin e Bayern você entende, né? Ô Miller, o Abel, o ano passado, né, quando se pedia o Endrick, ele demorou um pouco para atender e achar um time que acabou indo para o Campeonato Brasileiro. Agora ele barra não só o Veiga, mas também o Zé Rafael perde a condição de titular. E o time parece que responde em campo. Talvez, quando vem as eliminações das Copas, torna um pouco o trabalho do Abel mais fácil no sentido de mexer na equipe. Não poderia ter acontecido, a gente não sabe se tivesse feito essas mexidas lá atrás, se o resultado seria outro. Mas coincidência ou não, aconteceu o ano passado e acontece de novo. Uma virada de chave no time, algumas peças saindo, outras entrando e a equipe se acertando, Miller. É importante porque ele tem peças de reposição, jogadores de qualidade, né, no banco de reservas. E é sempre bom o treinador mexer com certos jogadores, né? No caso, o Rafael Veiga, que vinha numa instabilidade muito grande, né? Ele faz uma partida boa e 3 ruins, quer dizer, então ele não é aquele meia objetivo que deixa os atacantes na cara do gol. Então, a individualidade do Estevão que está fazendo muita diferença, e o Flaco Lopes tem jogado muito bem. Eu gosto do Flaco Lopes. Independente dos gols, ele tem jogado muito bem, tem se esforçado, é um bom jogador tecnicamente, mas o Estevão realmente é a grande diferença que faz lá na frente o time do Palmeiras. Então acho que quando ele saca esses 2 jogadores, ele tem razão, até porque ele tem jogadores na reserva que estão com, tipo, sangue no olho, tem qualidade,
E na praticidade, esses jogadores Você mostraram tem Zé isso hoje. Rafael no banco, né? Você tem o Dudu no banco, você tem Exatamente. Rony no banco. Então, os Então, jogadores... como o Xará assistiu o jogo hoje, eu não assisti, mas os jogadores que jogaram com certeza deram conta do recado, né, Xará? Sem dúvida, sem Então, dúvida. então acho que mexer com o jogador um pouco, isso é bom. E Veiga- o jogador tem que ter sombra. Se ele não tiver sombra, ele se acomoda. Tanto é que o Veiga entrou aos 33 do segundo tempo, no lugar do Maurício, e na primeira participação dele no jogo, ele quase fez um gol. Então, talvez o cara precise levar uma chacoalhada mexida, né? Uma pra sacudida. também Não reagir. pode ter cadeira cativa. O fato de Não. você ir pro banco de reservas não significa que você está fazendo parte do grupo. Você não Exato. foi bem agora, você vai ser útil ali na frente. Tirar Pra o todo cara mundo- da zona de conforto. Para todo mundo se sentir importante. não é? O Everton e o Estevão, atualmente no time do Palmeiras, acho que esses dois jogadores, eles são titulares absolutos. Até porque, pelas partidas que eles fazem e pela grande regularidade do Everton ao longo dos anos. O Estevão chegou agora, mas a regularidade dele, a genialidade no individual e ser objetivo, tem feito a diferença. E hoje também, Xará, fez diferença, né? Quem e não outra conseguiu... coisa, né? O próprio Rômulo. Né? Todo mundo esperava muito desse não, jogador. ele não conseguiu fazer sombra pra ser a ninguém. sombra do Mas também não teve Veiga. muita chance. Por enquanto. né? Mas também, Por enquanto. mas as chances que o Maurício obteve durante essa temporada, ele fez aquilo Mas que talvez teria que aconteça fazer. isso no treinamento, a gente não tá vendo. O treinamento é que escala o jogador. Aí o cara tá vendo que no treinamento o Maurício tá pedindo passagem. Eu tô subjetivando aqui, gente. De repente, o Rômulo um pouco mais introvertido. A gente não sabe o que tá acontecendo e a gente só consegue contato com o Abel, com o treinador, em entrevista coletiva. E normalmente, quando ele vem pra coletiva, ele vem pistola. Aí não dá pra gente É conversar claro direito, que né? pesa também o investimento que foi feito no Maurício. Né? Isso pesa também, né? O Maurício é um jogador que tem muita personalidade. Segundo né? o jogador mais caro da história Exatamente. O jogador que veio do Novo Horizontino, Rômulo, acho que não tem muita personalidade pra... Acho que tem, o jogador tem que demonstrar isso, independente do valor. É isso, o Thales Magno chegou, tem cara que chega e chega chegando. Chega chegando. E aí, cara, não é só bola, como disse o Miller. Personalidade. É personalidade, é O de Aníbal- cada um. O Aníbal Moreno, Xará. O Aníbal Moreno, o jogador. Ele chegou e já tomou a condição de titular. Chegou, já. exatamente. Antes da gente ouvirmos o técnico Abel Ferreira, vamos colocar a tabela de classificação, né, para ver como é que fica essa briga lá na parte alta, ó. Botafogo 2, Fortaleza 0. Se você quiser rodar os gols também, aí eu tô te deixando maluco aí, filho, mas já que estamos falando aqui do Botafogo na liderança e o Fortaleza na vice-liderança, se você quiser rodar os gols de ontem, foi um jogaço. Jogaço, hein? Botafogo 2, Fortaleza 0, o Igor Jesus comeu a bola, o Botafogo, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que o Fortaleza abdicou de jogar, tentou especular muito o jogo, né? Podia ter, pela vantagem, era o líder do campeonato, o primeiro gol foi logo aos 28, Igor Jesus. Golaço. Do segundo tempo, né? Segundo tempo, né? Segundo tempo, 28 do segundo tempo. Esse garoto joga muito. Agora, esse Como Alexander faz gol, hein? Barbosa, Como faz esse gol, argentino, na zaga, é bom E jogador. aí ele hein? de novo aos 46, É bom jogador. liquida a O fatura. pique dele aos 46. Deixou o zagueirão Quando o Fortaleza Marlon resolveu Freitas querer também. jogar, deixou espaço, ó. comendo poeira. E aí, com essa vitória do Botafogo, ficou assim a tabela. O Botafogo é o líder, 50 pontos, 25 jogos. Fortaleza, que perdeu 2 pontos a menos, mas tem um jogo a menos. 48 com 24 jogos. O Palmeiras é o terceiro, 47. O Palmeiras está a 3 pontos do líder. Tá certo? Tá justo aí. Certo. 25 jogos, certo? Certo. E ó, o Palmeiras a 3 pontos. Retrovisor mesmo. E outra, com o mesmo saldo de gols do Botafogo. Ou seja, se o Palmeiras conseguir 3 pontos... Ó, só pra vocês terem uma ideia. Palmeiras e Botafogo e Palmeiras e Fortaleza vão jogar ainda no segundo turno no Allianz Parque, os 2 jogos. Ah, o Palmeiras recebe os dois. Os dois. Sim, sim. Os dois. Então, se o Palmeiras ganhar os dois, o que é perfeitamente viável, Ele passa. o Palmeiras passa o Botafogo e fica 1 ponto atrás do Fortaleza em pontos perdidos, porque o Fortaleza tem um jogo a menos. E o Palmeiras com tempo para descansar, tá lembrando o Fini aqui? E o Fortaleza todo enrolado aí também. E caindo de produção, hein? Jogou mal contra o Corinthians e jogou mal contra o Ô, Botafogo. Garrafa, eu acredito que o Palmeiras encosta no Botafogo. Apesar que o Botafogo tá jogando muita bola. É, mas Botafogo tem Libertadores contra o seu São Paulo, tem Então, Copa do Brasil, né? Isso que eu tô falando. O Botafogo... É, Copa do Brasil caiu. O Botafogo não Só passa em branco Libertadores. nenhuma partida. Toda partida ele faz gol. Só que o Palmeiras, como só tá no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai chegar lá. E ó, aí pra fechar aqui, o G4 fica o Flamengo em quarto, com 6 pontos atrás do líder, mas com um jogo a menos. Mas o Palmeiras passou o Flamengo efetivamente, mesmo com esse jogo a mais que tem em relação ao Flamengo. Porque se o Flamengo ganhar o jogo que ele tem a menos, empata No em critério pontos, de em desempate. vitórias, mas o saldo do Palmeiras é muito melhor. Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês,
Porque quando a gente fala, quem briga pelo título? Aí todo mundo vai, né? Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. São os que estão brigando. Eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês me dê 3 que brigam pelo título. Tá? E tem uma surpresinha. Primeiro, quais são os 3 que brigam pelo título para você? Para mim são esses 3 primeiros aí. São Paulo tinha grande... Eu achava muito que São Paulo poderia chegar, mas Então, com a derrota para você de é hoje... Botafogo, Fortaleza e Palmeiras? Sim. São esses 3. Eu quero 2 seu. Segura aí, depois eu vou passar com vocês. Eu quero os 3 que brigam, depois eu quero só 2 dos 4 candidatos, tá? Então segura aí, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio falou que é Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Vai ter que tirar um. Paulo Sérgio, então o senhor disse que brigam pelo título Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Desses 3, eu quero só 2. Botafogo e Palmeiras. Você tira o Fortaleza? Sim. Pelo que o Botafogo está jogando e o Palmeiras agora jogando só uma vez na semana... Esse uma vez só por semana pode fazer a diferença. Alex Miller, 3 no pódio. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Palmeiras, Botafogo e Flamengo, já tira o Fortaleza direto. Desses 3 eu quero só 2. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo brigando pelo título. Exato. Chico, 3. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Vocês estão de brincadeira com o Fortaleza, que trabalho maravilhoso, mas tudo bem. Então, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Vocês não. Paulino, tá certo. Muito bem lembrado, Paulo Sérgio. Não, eu fiz para provocar. Mas você tá fogo, hein? Você merece, o que você apronta comigo na redação? Não apronto nada. Bom, então, Chico, agora eu quero 2. Eu acho que fica Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Miller, 3 na briga, no pódio. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Só o Paulo com Fortaleza. Botafogo. Agora eu quero 2, Miller. Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. E você em casa? Também é Botafogo e Palmeiras? Marcelo Basségio, 3. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Botafogo, Palmeiras. Rapaz do céu, e 2. Aí eu fico com Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. E você, Garrafa? Os meus 3 são Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Vai falar o que eu falei. Copiando. Calma, Não tá Só querer pensando inventar o quê? moda agora. Aí os seus Ele 2. já veio me cumprimentar. Qual foram os seus 2? Qual foram os seus 2? Botafogo e Palmeiras. Ainda eu dei uma explicação pra Não, você. você falou Botafogo e Palmeiras? Não é igual, pra mim é Palmeiras e Botafogo. Gente, mas vamos ver. E assim, essa vantagem... E o Flamengo tem um jogo a menos, hein? O Flamengo tem um jogo não a pode menos. esquecer. Acho que Mas essa pelo pressão... que o Flamengo tá jogando, não merece. Essa pressão que tá lá no Rio em cima do Tite... Sabe o que acontece, Garrafa? Eu acho que pode pesar. Sabe o que acontece? Nessa reta agora, final de campeonato brasileiro, o Botafogo e o Palmeiras, eles não vão oscilar. Muito pelo contrário, eles vão manter uma regularidade muito grande. Aí o confronto que vai decidir. O jogador falou certo. O Flamengo, apesar de ser o melhor time da Sul-América, o Flamengo no Campeonato Brasileiro tem oscilado bastante. Tem jogado mal. E mal, outra, com toda essa qualidade. O Botafogo deve priorizar o brasileiro em detrimento da Libertadores? Sendo o líder do brasileiro? Boa pergunta, Basségio. Difícil tem que essa. jogar de igual para igual, né, gente? Eu acho que tem que jogar de igual para até igual. porque ele tem elenco. Esse ano, o Botafogo do ano passado, não tem nada a ver com esse ano. Não tem nada a ver. Eu acredito. Uma coisa é o Corinthians, que tá ali, o time tá brigando por títulos importantes. Mas imagina se prioriza, por exemplo, a Libertadores, com esse discurso de priorizar as duas coisas, e é ultrapassado pelo Palmeiras de novo. Mas não dá. Mas eu sou com o Baceginho, viu? Eu acho que tem que priorizar o brasileiro. Eu não. Até porque o que aconteceu ano passado... É questão de honra. Que honra. O que aconteceu. Esquece o Palmeiras, segue a vida dele. Que Palmeiras, Palmeiras já se você tem na ficar sombra lá pensando, atrás. se o Botafogo ficar preocupado com o Palmeiras, roda. O Botafogo tem que estar preocupado com ele, com o que ele está apresentando. É por isso mesmo. Então acho que tem que priorizar. Mas você acha que não tem priorizar. essa pressão psicológica pelo lado do Botafogo? Pode ter se começar a perder. Não, eu acho que se tiver que priorizar alguma coisa, tem que priorizar a Libertadores. Que é o campeonato que todo mundo almeja. O Botafogo. Imagina o Botafogo ser campeão. Vai dosar jogo a jogo. Gava, pra mim, uma das Copas o Flamengo ganha. Pra mim. Uma das Copas. O Flamengo brasileiro não ganha mais. Pra mim, o brasileiro é entre Botafogo e Palmeiras. E um detalhe, o time do Botafogo
não tem nada a ver com o do ano passado. A começar pelo outro treinador. É isso. A qualidade melhorou muito. E o banco, Deu gosto ver o Botafogo jogar ontem. Exatamente. E Mas perdeu não é- o Cuiabano, hein? Não Perdeu foi o só, Cuiabano. não foi só ontem Júnior que o Botafogo. Santos, que era o craque do time. Não foi só ontem que o Botafogo jogou assim. E- O Botafogo tem jogado muito bem várias partidas. E, gente, semana passada a gente falou de um assunto aqui delicado, né? O Abel Ferreira, entrevista coletiva, ele deu uma resposta atravessada para a jornalista Aline Fanelli, lá da Band News, falando que só daria satisfação a 3 mulheres, a esposa, a presidente do Palmeiras e as filhas, é isso? A mãe. E a mãe dele, a mãe. não é? Aí depois o Abel conversou com a Aline, saiu uma nota, o assunto ganhou muito corpo na semana. Hoje foi a primeira vez que o Abel, depois do ocorrido, veio em entrevista coletiva. O Abel falou novamente sobre o tema. Vamos ouvir. No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, 1 hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa e a voltar a referir aquilo que disse no início, que é: os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Em relação ao processo e tudo aquilo que tu estás a dizer, a minha função, enquanto estou aqui, é de dotar o clube de recursos, é preparar o presente e preparar o futuro. O meu futuro no clube, como tu sabes, vai até 2025 e, portanto, não falta assim tanto tempo. Mas, independentemente do tempo que eu vou estar aqui, a minha função enquanto treinador é, juntamente com o Barros e com a Leila, como sempre fizemos, é projetar sempre a época seguinte na época atual. Foi assim que fizemos o ano passado, é assim que estamos a fazer agora. Portanto, independentemente do tempo que tu possas passar num clube, o clube vai perdurar, o clube vai continuar, e nós que estamos aqui hoje, como outros que estiveram no passado e que fizeram também um belíssimo trajeto dentro do clube, e só foi possível chegarmos até o dia de hoje porque outros atrás cavaram, construíram, desenvolveram, e a minha função é dar continuidade a esse trabalho, e seguramente que no futuro virá alguém que irá fazer o mesmo, e a minha obrigação é deixar o clube melhor que aquilo que eu encontrei. Bom, legal a postura do Abel. O problema aconteceu publicamente numa coletiva. A desculpa tinha que acontecer também numa coletiva. Vida que segue, Abel. Você faz um belíssimo trabalho no Palmeiras. Todos nós erramos. Quem não errar, que atire a primeira pedra. Você não foi legal. Pediu desculpas publicamente. Que a coisa possa fluir de um modo melhor. A gente elogia demais o Abel pelo belíssimo trabalho que faz e critica quando tem que criticar, e é assim que segue a vida daí pra frente. Mas no decorrer dessa resposta, o Abel, e já não é a primeira vez, começa a falar de possibilidade de encerrar ciclo. Ô Alex, o que está acontecendo? Você tem alguma informação? Não. Mas volte, a gente não ouvia falar mas sobre é que isso. o Abel de vez em quando solta umas dessas, né? Quantas vezes ele já não soltou umas dessas em momentos anteriores e acabou ficando? Então não dá para cravar nada nesse momento em relação ao futuro. Primeiro porque ele já disse que pelo menos até o final do ano que vem ele tem vínculo com o Palmeiras. A Leila Pereira deve se reeleger no final do ano, em novembro, a eleição, né? O Savério Orlandi é o candidato à oposição, mas eu acho muito difícil que a Leila perca essa eleição no Palmeiras. E conhecendo como a gente conhece a Leila, que ela pensa muito nas coisas grandes, né, para ela e para o clube, eu acho que ela não vai vender barato o Abel ir embora no final de 2025, sendo que ela vai ter ainda outros 2 anos de mandato. Ela vai fazer o possível e o impossível para renovar o contrato do Abel no final do ano que vem. Mas aí tem que esperar, porque a gente não sabe o que acontece nesse meio de caminho. Eu acho que tem que ser com calma. O Palmeiras faz um projeto interno muito grande para o Mundial de Clubes do meio do ano que vem. Tanto é que o Estevão foi vendido, mas a condição para o Palmeiras vender o Estevão era que ele disputasse o Mundial pelo Palmeiras para depois ir para o Chelsea. Então, depois disso, o Palmeiras vai ter as competições do segundo semestre e o fim do contrato do Abel.
particularmente, eu acho que não é caso perdido quando ele fala uma coisa dessa. Então tem que esperar para ver o que a Leila vai fazer. Não é comum no futebol brasileiro um técnico ficar tanto tempo. O Cuca, inclusive, muito por opção dele, ele ganha o título e vaza. É normal, é do Cuca. E não é comum no futebol brasileiro um técnico tanto tempo à frente de um clube, mesmo que vá vencendo. E aí eu queria aproveitar um pouquinho mais o Miller e o Paulo, essa relação de vestiário, porque o treinador tem aquela preleção, aquela palavra motivacional, as jogadas ensaiadas. Esse desgaste é suportável por 4, 5 anos? Ou esse desgaste realmente acaba acontecendo de ambos os lados, mesmo que o trabalho seja bom? O que vocês pensam sobre isso? Há tempo para um trabalho mais longo, que no meu entendimento seria o ideal, mas praticamente o elenco é com algumas trocas pontuais, o elenco praticamente é o mesmo, né? A insatisfação dentro de um grupo, ela vai sempre existir, desde que o treinador ele mantenha a sua postura e também com os jogadores de transparência. Eu tive um treinador no Bayern, que foi o Ottmar Hitzfeld, onde nós ficamos ali por 3 anos, ganhamos todos os títulos e ele era muito querido. Era muito querido, ninguém nunca pensou numa saída do treinador. E eu creio que hoje o Abel, dentro desse elenco do Palmeiras, ele é muito querido, ele é muito respeitado. Por mais que tantas coisas que a gente vê aqui, mas lá dentro do ambiente de trabalho que nós não conhecemos, ele é muito respeitado. E isso está fazendo com que ele dure o trabalho dele ali. Ô Miller, é possível um trabalho com 4, 5 anos aqui no futebol brasileiro? Ou você acredita que o desgaste é muito grande e o Abel, volta e meia, ele aparece? Se tiver que mandar embora, porque serrar ciclo, essa história toda. Você acredita que é possível, com a cultura do futebol brasileiro, um trabalho mais longevo, de 4, 5 anos, com o mesmo treinador? Hoje eu acredito que sim. Mesmo, em especial o Abel no Palmeiras, essa relação toda que ele tem com a torcida, com a Leila, com o clube, etc. Acho que já está há 3 anos, né? Está indo para o 4º ano. E de grandes conquistas, né? É bem verdade isso, né? Ano passado é bem verdade também que ele assinou um pré-contrato, automaticamente ele queria sair. Sim. E depois voltou atrás por razões familiares, etc. Mas ele continua no Palmeiras. Vai pelo 4º ano de grandes conquistas e acho que essa mentalidade mudou um pouco, né? Não totalmente, mas mudou um pouco. Pelo menos no Palmeiras, o Abel esse tempo todo aí no clube. E a Leila, lógico, ela vai querer renovar com o Abel? Beleza, tá ótimo, tudo certo, pô. Tá conquistando grandes títulos pelo Palmeiras, então acho que é normal ele permanecer. É claro, acho que o desgaste do Abel com o Palmeiras não existe. Existe um desgaste do Abel com ele mesmo. O que pesou muito pro Abel ficar foi a questão familiar. As filhas se adaptaram muito a São Paulo, ciclo de amizades, a esposa do Abel também. Então, como ele está dando mais valor à família, ele está deixando a família decidir por ele. E a família quis ficar no Brasil. Então isso contou. E quando você fala que o Palmeiras é o mesmo time desde quando ele chegou, mais ou menos. Não, claro, de 3 anos. O Everton, Rocha, Mike Gomes, Zé Rafael, Veiga, Rony, Menino e Dudu. São 9. De um elenco de 30. Não, mas tudo bem, mas 9 já dá quase um time titular. Bom, enfim, na sequência a gente vai falar desse São Paulo, que acabou perdeu pela Copa do Brasil, pro Atlético em casa. Agora vai ter que buscar a classificação lá em Belo Horizonte. E também perdeu hoje no Maracanã. Agora a hora e vez do São Paulo. 2-0 pro Fluminense no Maracanã. Vamos rodar os gols aí, Fini? Que gol fez o Cauã Elias aos 31 do primeiro tempo, rapaz. Miller, e golaço. Aí? Olha só. Eu sempre digo que na área são no máximo 2 toques, né? E aí o segundo gol do Keno aos 46 do segundo. Aí o goleiro do São Paulo falhou. Manda fácil, né? Ei, meu Deus do céu. Olha lá, canto dele, né? Em cima dele, pelo amor de Deus. Aliás, depois que ele voltou da seleção, ele tem falhado frequentemente, né? É preocupante essa... Eu perguntei pra você, o que o jogador vai falar desse gol aí? Mas peraí, eu não tô entendendo. Sua situação dramática, São Paulo na Libertadores, você tá preocupado com o que o Miller vai falar? Porque eu pensava no jogador, eu perguntei pra ele, o que o jogador vai falar desse lance aí? Vocês percebem como ele é, entre aspas, no bom sentido, o bandido da turma? Ele quer apagar o incêndio com gasolina. Né? Ô, Garrafa, mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho do São Paulo? Acho que o São Paulo só joga bem no Morumbi.
São Paulo fora de casa, o time hoje estava completo, sem desculpa, né? Tinha um time envelhecido do Fluminense. Como é que você vai perder assim? O Lucas, quer dizer, o São Paulo melhorou um pouco no segundo tempo, tá? Mas o São Paulo no Morumbi, diante de 50 mil São Paulinos, o Xará, é um outro time. É gigante. Ele se agiganta, joga, arrebenta com o jogo. A torcida tem participação nisso? Claro, a torcida faz muita diferença. Mas como é que você justifica 1-0 para o Atlético Mineiro? Aí Não, mas aí pegou um time de qualidade. Mas o São Paulo jogou bem. Nesse jogo foi melhor e sofreu gol nos acréscimos no segundo tempo. O gol foi nos acréscimos, mas o São Paulo, dentro de casa, faz a diferença. Mas fora de casa, não consegue ter o mesmo desempenho. Por isso que para pontos corridos é difícil ser campeão. Exatamente. Porque para ser campeão tem que jogar melhor fora. Tem que ganhar jogo fora. Tem que ter mais pontos Dentro fora. dessa sua linha, só ganhando em casa vai ficar difícil o título? E ainda contra o Atlético acabou perdendo em casa, porque ganha em casa, aí perde fora, aí acaba indo para pênalti. A Copa do Brasil ficou mais distante, com certeza. Perder dentro de casa, vai jogar contra o Atlético lá. O Hulk já está mais em forma, até porque estava voltando de contusão no jogo passado. E jogador, para quem precisa fazer o resultado, jogar num gramado ruim Marcelinho é pior, tá nervoso, né? Isso aí. O gramado da Arena MRV é bem ruim. Né? Mas ficou 15 dias parado, né? Acho que Vocês acham que a Copa do Brasil é irreversível para o São Paulo? A chance é pequena? O que vocês pensam? Chance Eu acho que pequena, sim. sim. Irreversível, eu acho que o São não. Paulo não reverte. Pro Chico é irreversível. Irreversível. Pro Miller também acho que não. Não é que é irreversível. Assim, é possível, mas Não, eu é acho que ficou mais difícil. Mais difícil. Mais difícil porque o São Paulo não fez o resultado em casa, né? E o Atlético fez. E vai jogar em casa agora com toda aquela atmosfera mineira, aquela coisa toda, tal. Acho que o São Paulo fora de casa não tem o mesmo desempenho como tem no Morumbi. Agora, o que você acha, Baceginho? Porque você estava nervoso, eu te vi muito nervoso hoje. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria meu dinheiro no Atlético Mineiro. Olha! Sem dúvida. Olha! Tudo bem. Você também entende, Paulo, que a Copa do Brasil é difícil? Ficou muito mais difícil pro São Paulo agora? Cara, esse São Paulo, eu sempre falei aqui, São Paulo sabe jogar contra time grande. São Paulo é impressionante. Pode até perder o jogo aqui em casa, mas chegar lá vai ser um outro São Paulo. Mas o São Paulo não consegue, o problema do São Paulo é o fora de casa, Paulo. Eu entendo, Paulo. mas é um outro jogo, é mata-mata, e eu creio que São Paulo, com esses jogadores aqui, vão estar num outro ambiente, vão jogar de uma outra forma, motivação é outra, então eu creio que vai ser um outro São Paulo lá Não fico surpreso não se não voltar de lá com a classificação. Agora, a Copa Libertadores da América, o confronto é com o Botafogo. E aí, se é que podemos dar uma notícia boa à torcida do São Paulo, pelo que foi debatido aqui, discutido, é que a decisão com o Botafogo acontece no Morumbi. Só tem que tomar cuidado para não tomar uma chapuletada antes, né? É isso. Porque depois vai reverter em casa. Aquilo que eu te falei, o Botafogo não passa em branco nenhuma partida. É porque tem um ataque, o Luiz Henrique, o Igor Jesus. Luiz Henrique não dá pra marcar ele, nem com um pedaço de pau. E se o São São tem que Paulo empatar cozinhar lá pra ganhar no Morumbi. Hein, jogadores? Se o São Paulo cozinhar o jogo do jeito que cozinhou contra o Nacional lá no Uruguai, com a estratégia de cozinhar o jogo e trazer o jogo. Mas não dá pra comparar o Nacional com o Botafogo. Exatamente. É ruim, né? A estratégia, se for essa estratégia contra o Botafogo no Engenhão, pode esquecer. Foi o que o Fortaleza fez. Pode esquecer. O Fortaleza... Errou ontem, Fortaleza. Pô, pelo amor de Deus. Não jogou o Só depois do Fortaleza. 1-0, né? Aí começou a jogar. Já era. Tá certo, tem presentes e enquete aqui, é isso, tocou a campainha. Marcelo Bacégio. Vamos lá, já solta os dois kits, Gabo? Os dois kits. Então vamos lá, o kit 1, né, que vem a luva da pôquer, a faixa elástica e mais um par de voucher para o restaurante Fazenda Caipira, vai para o nosso telespectador Ricardo Kratiuk da Vila Prudente. Parabéns, Ricardo, nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana. E o kit 2, que é a nova camisa 2 do Fluminense, tamanho M, junto com o kit da Cinete cirúrgica com bolsa térmica de gel, 3 faixas de resistência e um gel de arnica, vai para a nossa telespectadora Sueli Souza de Pirituba. Parabéns, Sueli. Nossa produção também vai entrar em contato com você nessa semana. Bom, agora todo mundo tem data FIFA, né? Tem data FIFA. Quer rodar os gols de Santos 2, Ponte Preta... 2. Quer, filho? Vou lá nesse minutinho aqui. Santos 2, Ponte Preta 2. Primeiro gol do Santos, Juliano, 1-0 Peixe, festa na Vila, agora vai. Aí, 2-0 Santos. Bonito gol. João Basso. Zagueiro, hein? Difícil de fazer. Aí começa a complicar. O aos 11 do segundo tempo, desconta para Ponte. Dodô, aos 47 do segundo tempo, nego velho. Nelson Batista, treinador, né? 2-2.
E o Santos jogou 1 a mais a reta final do primeiro tempo e todo o segundo tempo. O Carille estão dizendo... O Novo Horizontino ganhou, hein? A pressão tá muito forte em cima do Carille. É hora de trocar, Paulo? Não. Eu penso que não. Miller? Acho que não. Chico, trocar não? De jeito nenhum. Seria uma insanidade trocar treinador nesse momento, Miller? Não, agora não deve trocar. Sérgio? Tem mais a perder do que ganhar, né? E outro, vai pôr quem, né? Exato. Vai pegar quem no mercado? Tem que O dar objetivo continuidade. é o acesso, não o título. aí sobrando, Tem que dar continuidade no trabalho. Bom, vou ao rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto. Segura aí, não sai daí não. Voltamos já. Marcelo Bacejo, para quem vai aproveitar melhor a data FIFA? Quem precisa mais da data FIFA do Trio de Ferro e a enquete de hoje? Eu acho que o Corinthians e o Palmeiras... eu vou de Palmeiras porque tá brigando pelo título. Palmeiras, enquete? Palmeiras. Enquete, o Corinthians vai embalar no Brasileirão depois da vitória sobre o Flamengo, disputa acirrada, mas para 51% da nossa audiência, sim, o Corinthians embala depois dessa vitória. Miller, quem precisa mais da data FIFA para se ajustar? Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. Chico, quem precisa mais? Corinthians. Alex? Quem precisa mais é o Corinthians. Corinthians. Paulo? Corinthians. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Alex Miller. Tudo tranquilo aí embaixo, né, Paulo? Tá, não vai comer Boa tudo noite, lá Chico na Lang. pizzaria, não. Boa noite, Miller. Boa noite. Boa noite, Bacejo. Boa noite, você em casa. Amanhã, às 6 da tarde, Michele Janela, comandando todo o nosso time no Gazeta Esportivo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau. Até domingo.